Olá, belas e belos! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do BelaCast, o podcast da Bela Blue. E para inaugurar esse episódio, sabe quem tá aqui, gente? Ela, nossa boss, nossa convidada de honra, Jennifer Martins! Oi, palmas! Gente, tô muito feliz por ter inaugurado, depois de um ano, né, Fê? Um ano, gente. Um ano depois a gente inaugura o nosso BelaCast. E eu tô muito feliz porque aqui vai ser a nossa primeira temporada. Vai passar mulheres de sucesso, mulheres aqui que fizeram história na Bela Blue e que com certeza vão inspirar vocês. E a primeira dessas, né, mulheres que vão estar aqui hoje é eu, contando um pouco da nossa história. Nada mais justo que contar um pouco da nossa história, Sim. de quem nós somos, um pouco da nossa cultura, um pouco de quem é a Jenny, principalmente, quem tá por trás de todo o projeto da Bela Blue, como nasceu. E então, tô muito feliz, acompanhem todos os nossos episódios, vão estar mulheres aqui como do diamante, do ouro, do nosso grupo prata, e a gente vai contar também um pouquinho o que é isso, né, como é que funciona. Então, Fê, pode começar suas perguntas. Passo o microfone para você. E a Jennifer falou tudo, porque cada dia mais estão chegando mais pessoas, mais clientes, mais afiliados dentro da Bela Blue. Então é importante que conheçam toda essa história dela e também da marca, né? Da empresa. Mas primeiro eu quero que você conte um pouquinho de como nasceu assim essa tua veia do empreendedorismo, como foi a tua infância. Enfim, conta um pouquinho pra gente. Vou contar um pouquinho, só vou dar uma breve explicação aqui do que é a Bela Blue, né? Porque pode ter gente caindo de paraquedas aqui. A Bela Blue, ela é uma empresa de cosméticos de emagrecimento. A gente começou com produto de emagrecimento e hoje a gente tem suplemento de tudo que é tipo. E aí a gente abriu também a afiliação, onde mulheres comuns possam estar ganhando uma renda extra, e hoje tem mulheres que nem é mais renda extra, ainda é renda principal, ganhando comissão de 20% até 35%, conseguindo conquistar esses quadros, batendo metas e subindo comissão. Então hoje a gente transforma vidas de mais de 400 afiliadas, a gente já teve 4.000 afiliadas no nosso sistema, né? Sim. E aí a gente realmente fez uma limpa, deixamos mais qualidade do que quantidade, e estamos trabalhando com o nosso Academy. Para quem não sabe, o nosso Academy ele custa R$29,90, que é um treinamento de ensinar realmente. A gente só não fez de graça porque de graça ninguém dá valor. Então a gente realmente agora passa um Academy onde você adquire por R$29,90. A gente consegue acompanhar você, ensinar você desde o início até o momento que você consegue faturar sozinha as suas vendas, seus produtos, passando estratégia. Então a gente tá aqui para você. Se você quiser virar afiliada, é só vir aqui no link ali abaixo, o time dos afiliados vão falar com vocês. Então, bora pro nosso pod. Você perguntou minha veia do empreendedorismo, né? Isso. Começou desde pequena, de criança, minha família inteira. Um lado do meu pai, eles são autônomos, do lado da minha mãe são empreendedores. A diferença do autônomo é aquele que não tem uma empresa, né? Ele trabalha de segunda a sexta ou segunda a sábado, no horário dele, quando ele quiser, mas eles tratam aquilo como, inclusive, eu até falo com as minhas tias, né? Elas falam, eu tava lá no meu patrão, fui limpar a piscina do meu patrão. Falei, eles não são teu patrão. Sim. Você que presta serviço pra eles, ninguém é teu patrão. Mas o autônomo, ele tem um pouco disso, sabe? Ele não tem a empresa como frente. Já o empreendedor, ele tem a empresa como frente, né? Ele presta o serviço pra pessoa. Então, lá da minha mãe é mais empreendedora, desde sempre rede de mercado, de materiais de construção. Já da minha mãe, do meu pai, eles têm piscina, tem bar, minha avó tem bar, então sempre foram autônomos assim, e barra empresários. E eu nunca tive uma referência de trabalhar em algum lugar. Então, desde pequena, não me lembro pensando em algum momento trabalhar para alguém ou trabalhar em alguma coisa que, sei lá, fosse alguma coisa de uma área assim. Nunca tive essa referência. Porque eu não sabia, né? Então, era pra você mesmo. Então, se eu quisesse fazer uma faculdade, por exemplo, já fiz faculdade de nutrição, né? Fiz 3 anos de nutrição. Quero abrir a clínica pra mim, não ir trabalhar em uma clínica. E começou desde pequenininha. Então, desde pequenininha eu sempre tive essa referência. Com 6 anos eu abri meu primeiro comércio, que eu, inclusive falei com a minha mãe esse tempo aqui. A gente contou essa história, mas ela abriu minha primeira venda de sacolé. Eu fazia sacolé com suco Tang. E ela durou muito pouco, umas 3 horas, só até minha mãe chegar do serviço e ver que tava tudo inundado de suco a nossa cozinha.
E aí eu pegava na conta da minha mãe os sucos, e aí ela ficou pé da vida. Depois tentei trabalhar de dentista, eu colei aparelho, sabe aqueles bracket de roupa? Gente, Colei no dente do meu irmão. Com quantos anos? Ele tinha uns 2 aninhos, eu tinha uns 6. Eu queria ser dentista, né? Aí eu comecei a colar os aparelhos, amava colocar aparelho, colocava aparelho das minhas amigas, colocava piercing nas minhas amigas aqui. Mas também não deu muito certo, porque eu pegava super bonde do mercado da minha mãe proibiu que eu comprasse super bonde lá, não deu muito certo esse empreendedorismo meu. E depois a gente tem a história que aí eu tinha salão de beleza, também das minhas amigas, eu cobrava 50 centavos por unha. Minha mãe também não deixou mais eu usar as coisas dela. Minha mãe cobrava, né? Cobrava. Já colocava um preço. Mas elas nunca pagaram, mas eu cobrava. E aí veio realmente quando eu comecei a fazer unha. Eu fazia a unha das minhas tias, cobrava R$10, porque eu sempre gostei muito de trabalho manual, né? Eu tenho um lado muito artístico com a minha mão. Minha mãe desenha. Ela desenha, ela faz tudo que for costura, crochê. Então ela tem essa arte com a mão. E os meu pai, né, minha família ali, eles não têm arte com a mão, mas eles também trabalham de forma manual, né? Limpando piscina e tudo mais. Então, essa arte, assim, com a mão sempre foi uma coisa que estava muito, assim, dentro de mim. E até porque eu tenho a minha origem indígena, né? Então, os indígenas, eles sempre trabalharam manualmente. Então, acho que isso é uma coisa de mim. E aí, eu fazia unha, desenhava, pintava, fazia maquiagem. Comecei a gravar pro canal do YouTube. Comecei a mostrar maquiagem, mostrar cabelo, mostrar as coisas assim, sobrancelha. Até que eu abri minha loja com 15 anos. Minha mãe mandou escolher entre abrir a loja ou eu ir pra Disney. O ir pra Disney ela só colocou pra enfeitar, porque não teria como eu ir. Mas aí eu escolhi abrir uma loja e era de perfumes. Perfume da Boticário, Boticário não, Avon, Natura, Sim. Boticário também, que a gente ganhava comissão ali, era né? Revendedora. A famosa afiliada agora. Hoje é afiliada, mas antes era revendedora, que ganhava também a porcentagem ali de 20% até 35%, dependendo dos produtos. E aí, com isso, minha mãe já teve loja de roupa, ela falou, por que tu já não abre uma loja de roupa? Então, ela trouxe muitas amigas e clientes dela pra dentro da minha loja, e depois eu comecei a andar com as minhas próprias pernas, né? Eu não sabia que ela tinha... Ela tinha loja de roupa antes. Ela tinha uma loja de roupa que ela vendia muito pras amigas dela. Minha mãe sempre teve amigas, assim, que são elegantes, chiques, sabe? Então, minha mãe sempre teve um bom gosto pra esse lado. Então, ela é estilista, né? Minha mãe é estilista. E aí, o pessoal adorava as roupas que minha mãe usava. Então, ela começou a vender. E as amigas dela, assim, era loucura. Tipo, uma amiga vinha e comprava R$3.000 de roupa dela, sabe? Caraca. E aí, no começo, e eu com 15 anos, era piriguete, né? Então, assim, a minha mãe ia comigo, escolhia um pouco de gosto dela, pras amigas dela, pra eu vender. E eu escolhia as roupas curtas, sempre... Cropped, sempre desse estilo. E aí, quando eu comecei a andar com as minhas próprias pernas, né? Eu comecei a virar minha loja mais modinha. Algumas continuaram comprando, outras migraram, às vezes comprava pras filhas daí. Sim. Mas aí eu fui até os meus 19 anos. Consegui comprar o meu carro, não sustentava nada dentro de casa, não pagava luz, não colocava nada de comida dentro de casa. Mas tudo que era gasto meu, desde os meus 15 anos, era meu. Se eu quisesse ir na pizzaria, se eu quisesse tomar um sorvete, se eu quisesse um absorvente, se eu quisesse perfume, se eu quisesse qualquer coisa, o gasto era meu. Roupa, inclusive minha escola, né? Eu estudei em escola particular, então, desde da minha oitava série até o terceirão. Aí eu que tava pagando. E eu escolhia também o colégio que eu queria. Então, com 16 anos eu me emancipei? Emancipei, que se chama? Emancipou, né? Emancipou? Então, com 16 anos. Então, a minha mãe me deu uma carta de autoridade pra eu fazer o que eu queria, porém, né, dentro da casa dela a gente não podia fazer o que eu queria. Então, eu sempre fui muito do corre, assim, responsável de mim mesma, né? E aí, depois disso, eu acabei engravidando. E aí, com quantos anos? Engravidando não, com 19. Com 20 engravidei. Eu fechei a loja que eu tava cansada de vender fiado, não aguentava mais vender fiado. Gente, uma dica, não vendam fiado, pelo amor de Deus. Porque realmente acaba com o negócio. Se você não peça fiado também, a não ser que você seja muito íntima da pessoa, mas é muito ruim também a gente negar fiado, né? Então, assim, se você for muito íntima da pessoa, nem peça. Porque realmente, gente, o fiado acaba ou pague, né? Se você... Porque às vezes tu também, né, acaba botando dinheiro na frente ali. Esse é o grande problema. Porque a gente coloca o dinheiro na frente e o teu lucro é metade disso. Sim. Então, a roupa você paga 50, você vende por 100. Então, o teu lucro
E é um lucro bruto, né? Sim. Então, teu lucro tá ali. E aí, quando a pessoa pega pra dividir lá em 4 vezes, que era o que eu fazia na loja antes, né? Quebra, né? Como é que eu vou receber R$25 por cada mês? Aí eu já paguei, e não, eu vou receber meu lucro no 4º mês. Sim. E aí, como é que eu se sustento nesses outros 3 meses, sabe? Então, era uma conta que eu não sabia fazer, ganhei experiência, por isso que hoje meu negócio não tem fiado, não tem R$1 fiado, por realmente ter uma experiência. Então, era pra acontecer. Aí, eu cansei disso, justamente por causa do fiado, acabei quebrando, não foi quebrando, porque quebrando é quando você não consegue mais dar conta, Sim. e a única alternativa é fechar. Não, eu não quis mais, porque o fiado tava me prejudicando muito, sabe? Até, inclusive, com social, assim, amizades, como era dentro de bairro, as pessoas paravam de olhar na minha cara, porque parece que quem deve é você, né? E aí, esse negócio de cobrar e tal, então, não quis mais e falei, vou trabalhar como CLT. E foi o momento que eu fui mais feliz, digamos assim, que um momento mais de paz mental foi enquanto eu tava trabalhando em CLT. Porque eu entrei numa vibe, assim, muito good vibes. E aí eu trabalhava de segunda a sexta, pensa, mercado de segunda a segunda. Eu sempre tive, né, esse negócio do mercado de ser até tarde. Então, quando eu trabalhei de segunda a sexta, que sábado que você não tinha folga, você podia fazer o que você quiser, eu fiquei encantada. E o Yuri também trabalhava de segunda a sexta, e a gente, foi um momento assim mais, e foi bem no comecinho do nosso namoro, com casamento. E já aproveitando pra tu engatar ali, como que tu conheceu o Yuri? Como que foi essa história? O Yuri, ele estudava no Senai, e eu estava no Senai também, né? Ele fazia curso e eu no Senai. E aí teve um dia, assim, que eu tinha acabado de me separar, sabe? Eu tava escorneada da vida, eu falei, agora chega. Cansei, vou mudar minha vida, quero uma outra pessoa, porque quando a gente se separa, a gente quer logo preencher com uma outra, né? Tipo, pra tentar... Falei, também agora vou dar oi pra todo mundo no Facebook. Aí eu fui e comecei a dar oi pra um monte de menino que eu tinha no meu Facebook. E nisso o Yuri apareceu, eu nem sei quando que a gente foi amigo no Facebook. Eu ia perguntar como que vocês um adicionou o outro ali. Quando eu fui ver quando a gente era amigo, a gente tava sendo amigo fazia 2 meses atrás. Então eu não sei em que momento que eu adicionei, ou ele me pediu solicitação, eu aceitei. Diz ele que ele acha que ele pediu porque ele tava na vibe de solteiro e mandava um monte de solicitação pra um monte de gente. Eu aceitava todo mundo porque eu tava na época do YouTube, né? Uhum. Então pra mim, as pessoas... não tinha muito Instagram, era muito Facebook, então as pessoas pediam solicitação pra te seguir, pra assistir. Então, eu aceitava todo mundo que vinha. Provavelmente foi nessa vibe, assim. E aí, quando eu mandei mensagem pra ele, ele respondeu na hora. Aí ele, oi, eu tudo bem? Aí eu assim, tu estuda aqui no Senai? E ele, estudo, mas eu moro na Penha. Eu falei, tu vem aqui todos os dias? Ele vem. Eu falei, então não vai ter desculpa pra vir me ver hoje, né? Aí ele falou, não, e veio. Já foi, não jogou nenhuma indireta, né? A última mensagem foi assim, ó. Manda o teu WhatsApp, porque aqui conversar pelo Messenger é ruim. O golpe. Mandou logo o golpe. E aí a conversa acaba. E desde lá foi paixão à primeira vista. Tipo assim, eu fiquei com ele, a gente se conheceu e nunca mais a gente deixou de ficar. E tu tava quanto tempo solteira? Fazia 2 semanas. Nem aproveitou, Jennifer. Não, só que ele me enrolou, porque daí eu me apaixonei tanto por ele e ele por mim, que depois que a gente viu que a gente tava muito envolvido, ele lembrou que ele não queria namorar. Aí ele lembrou que não queria namorar e aí ele me dava gelo. Só que eu já tava, tipo assim... Que feio, não. E gelo. Chegava no final de semana, não me respondia mais. Mandava bom dia, eu conversava com ele, daqui a pouco do nada ele parava de conversar. Foi 6 meses pra gente namorar. Caraca! Namorar, a gente ficou 6 meses. E aí, no último dia, porque daí era meu aniversário dia 26 de abril, e eu ia fazer a festa dia 29 de abril. Era o último dia, eu falei, cara, eu não quero mais... Como eu já tinha convidado ele pra festa, eu falei, eu não vou desconvidar, e eu não quero mais ficar com ele. Eu já tinha decidido, sabe quando eu sou decidida, né? Sim. Não queria mais. Eu falei, não, dia 29, todo mundo já sabia, minhas amigas... Foi aquela do Halloween, não? Aquela do Halloween, Não quero mais namorar, tipo... E aí, esse dia eu tava toda estranha, assim, meio com ele, sabe? Eu já tinha ficado estranho os dias antes. E aí, ele percebeu que ele queria me namorar nos dias antes. E não sei se é porque eu tava meio indiferente, não sei. E aí, no dia do meu aniversário, no outro dia, eu já ia terminar com ele, já não queria mais, assim, terminar o que a gente não tinha, mas terminar. Ele me pede namoro no dia do meu aniversário, cara... Eu falo, foi o pior dia da minha vida, mas o melhor dia da minha vida. Porque sabe quando você não esperava, porque você já tinha decidido aquilo, e alguém vem e tira você daquilo que você tinha decidido? E eu fiquei assim, não, amanhã eu vou terminar com ele, então. Eu vou dizer sim aqui, mas amanhã... E aí, amanhã nunca chegou. Jennifer. Juro, né, amor? Aí que eu vou dizer sim, amanhã eu falo não. Foi um equívoco.
Mas daí no outro dia ele some. Some o dia inteiro, no domingo. Ele pediu no sábado e no domingo. E aí eu fui pro shopping com meus primos e eu falei, cara, que tipo de namoro? Eu não sei que tipo de namoro, porque hoje em dia, né, cada pessoa tem um tipo de namoro. Falei, não acredito. Só que ele tava no torneio de futebol e era sem área lá, era tipo um sítio. Só que eu não fui, não sabia, também não me convidou pra eu ir junto. E ali ficou o dia inteiro sumido. Quando ele apareceu, minha filha, queria assim, ó, esgoelar ele. Mas mantive, fui, e aí foi. Aí a gente realmente, porque eu gostava dele, mas eu tava tão cansada do gelo dele, que, cara, eu falei, se ele não sabe o que ele quer, eu sei, né? E aí a gente começou a namorar, né? E aí foi. E aí nisso eu deixei, né? Fechei a loja e tal, fui trabalhar de CLT. Sim. Trabalhei de carro comissionado. Onde que tu trabalhava? Ali na Canhanduba. E aí eu ia da Penha até a Canhanduba. Tipo, era a escola, né? Escola. Na escola Pedro Anchieta. Pedro José de Anchieta. Eu era secretária. E aí eu trabalhei ali, engravidei. 3 meses engravidei, parecia até que era coisa de... Mas não. 3 meses engravidei. Fui até os 9 meses e a gente entrou de férias, que entra de férias ali nas férias das crianças, todo mundo entra. Entrei de férias e não voltei, porque daí eu ganhei bebê. Foi em fevereiro. E aí eu falei, cara, eu não quero voltar, porque eu quero cuidar do Lucas dentro de casa, não quero voltar. E aí eu voltei. Eu não voltei a trabalhar. Aí eu falei, o que eu vou fazer nesse meio tempo? Lembra que eu falei que eu tinha arte com a mão, né? Falei, o que eu vou fazer nesse meio tempo? E aí minha prima fazia unha. E quando a Paola começou a fazer a unha, eu fui uma grande incentivadora pra ela começar a fazer a unha. Começar a fazer a unha. E aí eu falei, vou pedir pra ela me ensinar. E ela me ensinou, gratuita, assim, né? E o Lucas tinha 20 dias. Meu peito ficou assim, de leite integrado. Muito, latejava. E o Yuri ficou com ele, foi um dia de curso. E aí eu peguei tudo que eu tinha que pegar nesse dia de curso. No outro dia eu já chamei um monte de modelo. Comecei a fazer. Machucava com medo, porque a gente tem medo, né, de começar. Mas mais do que o meu medo era a minha vontade de ficar com meu filho. Então ele foi um grande incentivador de eu achar algo pra mim. E aí comecei a me adaptar na Penha, porque eu já tava morando na Penha, fora da minha cidade, né? E eu não conhecia ninguém, só que o Yuri conhecia muita gente, porque ele é nativo dali. E as amigas dele da época, os amigos, que hoje ele não tem amiga, né? Mas assim, da época, começaram a me seguir por curiosidade. E aí eu comecei a criar um público ali na Penha. Aí foi quando você me mandou mensagem. Aí a Fê, pra quem não sabe, ela era bloggers também. Já fui blogueira, gente. E aí ela me chamou pra gente fazer alguma coisa, né, juntos e tal. O que era? O Bernardo, ele tinha feito um aninho, e aí tu tinha feito teu pré-wedding. Com a Suzy. E o Bernardo tinha feito ensaio de um aninho com ela também. Aí eu vi que ela postou lá, cara, que ensaio lindo e tal. Aí cliquei ali na marcação pra ver quem era. Aí eu vi que tu tinha muitos seguidores. E eu falei, cara, ela mora na Penha. Como assim? Eu sou blogueira, eu não conheço ela? Tá aqui na minha cidade? Não, brincadeira. E aí eu peguei, entrei em contato ali. Aí comecei a te acompanhar antes, né? E aí na época o Yuri trabalhava no Porto. E tu ficava muito sozinha em casa. E eu também, porque meu marido trabalhava à noite. Aí eu falei, não, vamos ser amigas então. Aí chamei tu ali pra conversar e tal. O dia dos namorados a gente passou juntas. Sim. E aí tu começou a fazer... Não, tu já fazia, já tava fazendo. Como era acessível, ó. Mandava mensagem, eu respondia, vamos fazer alguma coisa lá em casa, vamos fazer lá em casa. Na hora, ela assim, bora, vem aqui, não sei o quê. E aí tu me chamou pra fazer unha, né? E aí eu chamei ela pra fazer unha, fazer uma parceria, e ela começou a divulgar, mais gente começou a conhecer, porque ela também é nativa da Penha. Lá na Penha, todo mundo meio que se conhece, né? Então, tem poucos profissionais, né? Porque eu comecei, não tinha muito, assim. Não tinha. Então, era assim, 3, 4, 5... Na designer, então você escolhia qual você queria. Não é igual aqui em Itajaí, por exemplo, que tem muito. Então, a gente ficava meio que num ciclo fechado na Penha inteira, onde cada um ia conhecendo cada um. E foi onde eu fui crescendo. Aí eu conheci a Isa também fez divulgação. A Isa tinha mais amigas. E aí foi fazendo network ali entre Penha. Minha vida começou a ser na Penha. E aí eu comecei a fazer unha. Aí a mesma cliente eu pensei, poxa, na mesma cliente eu posso também fazer cílios, né? E aí eu fiz um curso de cílios online. Foi online? Foi online. Caraca! Fiz um curso de cílios online, eu ficava ali aplicando, fazendo, comprei as coisas tudo no outro dia, fiz tudo, e chamei modelo, as minhas modelos de unha, né?
E tu sempre foi muito assim, né? Eu quero é pra agora. Pra agora, Nem... pra já. Sim. Ah, amanhã, no mês que vem, não. Eu sempre tive muita confiança que eu ia conseguir. E desde dos primeiros eu sempre achei muito bonito o meu trabalho. Hoje eu olho e falo assim, cara, meu Deus do céu. E ela era carneceira, tá? Os dedos, gente, ficava assim, ó, meu Deus. Mas assim, na época eu não me sabotava, não dizia que aquilo tava ruim, tava feio pra me parar. Eu falava, cara, ficou muito lindo, eu vou tentar ser melhor no próximo, você entendeu? Então eu tentava pesquisar, eu estudava, tentava sempre querer ficar melhor. Mas eu nunca me achei ruim, por mais que eu era. Eu acho que isso muda um pouco, é realmente a nossa mentalidade, né? Faz toda a diferença, Faz toda a diferença. E aí eu comecei a fazer unha e cílios, comecei a tentar muito. Era só eu, né? Aí um belo dia a Xanda me chama pra fazer uma parceria. A Xanda, pra quem não sabe, ela fazia sobrancelhas. E ela tinha vindo de Porto Alegre, né? Tentar vir de Santa Catarina. E aí ela mandou mensagem para os salões. E aí ela disse que ninguém abria... Tipo, ninguém tava nem aí, sabe? Assim, pra ela. E aí ela mandou uma mensagem pra mim. Eu falei, vem aqui pra gente fazer uma reunião. Eu não sabia o que era, o que seria. E aí eu conheci ela pessoalmente, achei a vibe dela muito legal, tipo, comigo, assim, tanto que é uma das minhas amigas que mais tem a vibe que eu tenho, sabe? Uhum. E a gente se deu muito bem como amigas, e aí eu falei, cara, não, entra aqui, faz a tua sobrancelha. Eu marcava pra ela a sobrancelha, e minhas clientes começaram a fazer sobrancelha, e eu começava a ganhar a comissão dela, né? Ela me pagava 40% de comissão, não, ela me pagava 60% e ela 40%, eu não lembro, era alguma coisa assim. E aí a gente começou a fazer trabalho juntas. Eu comecei a dar curso daí, porque eu tinha um diferencial que era fazer os cílios muito rápido. Eu tinha técnicas que eu fazia, assim, cílios em 30 minutos, 1 hora, sabe? E eu preenchia todos os cílios. E tu tinha cliente que vinha, assim, de cidade muito, muito longe, né? Sim, de rodeio. Era 5 horas pra chegar no meu estúdio. Elas vinham e faziam tudo. Elas amavam o meu trabalho. E o meu grande diferencial é que eu usava uma cola que era muito boa. E os meus cílios duravam muito. E eu vim com a técnica de capping, né? Que hoje se chama. Que era, os cílios, eles duram 45 dias, sem manutenção. Então, e eu também falava muito da cola, da qualidade da cola, de alergia. Eu ia dizer isso, porque tem muita profissional, claro, né, tu tem que postar ali o teu trabalho, mas tu sempre pegou muito por esse lado, assim, educacional. Não, eu uso a cola, isso, eu vou ensinar o que é isso, o que é isso, E eu até comentei com ela outro dia, né, eu nunca fiz os cílios contigo, fazia unha, eu não ia fazer os cílios com ela porque eu achava que ela morava muito longe. Só que quando eu ia fazer os cílios, eu prestava muita atenção, tipo, se era o shampoo da Johnson, aí eu já falava, ai meu Deus, ela usa o shampoo da Johnson, a Jane falou que não pode usar shampoo da Johnson. A cola eu já ficava meio assim. Se era pretinha. Se a pessoa usava aquele negocinho lá que pingava, que não precisava, ficava 24 horas. E aí veio a Lash School, né, que ela lançou esse produto que não precisava ficar 24 horas sem molhar. Então, como você falou, era muito educacional. Então, eu dizia para as pessoas, para as clientes, que lavar com Johnson não era bom por conta disso, que ele trazia oleosidade para os cílios, trazendo oleosidade ocorre o descola os cílios, por isso que muitas vezes não dura os cílios dela. Então, eu educava a cliente e ela chegava na própria Lash Designer, na Lash Designer, e falava, eu quero que você use esse produto, esse tal. E as Lash Designer ficavam assim, como assim? Aí elas ensinavam para as Lash Designer que não podia usar Johnson, sabe? Então, aí as Lash Designer começaram a vir atrás de mim, perguntar o que eu usava, porque a cliente chegou lá falando de mim, que queria que eu usasse o produto que eu usava. Só que o produto que eu usava, eu sempre mostrei. Só que ele tinha passo a passo. Que se não fizesse da forma correta, ele também não durava. E tu montou a lojinha, né? Aí depois eu comecei a vender os produtos. Exatamente. Toda demanda que vinha, eu atendia. Sim, Aí elas queriam aprender. Então, muita Lash Designer veio pra querer aprender do zero comigo, como se nunca tivesse feito, com nenhuma manha, nenhuma técnica. E muita gente nova também querendo vir aprender. Sim. E muitas clientes querendo usar o meu produto. Eu tinha muita cliente daqui de Itajaí, muita. E da Penha também. Aí chegou um tempo que eu falei, preciso multiplicar minha cadeira, né? Então, eu chamei uma outra pessoa, ensinei todas as minhas técnicas, coloquei toda a confiança para os clientes nessa pessoa, botei ela também para gravar stories, pro pessoal criar confiança com ela. E aí, ela também começou a atender, preencher ali o dela, e a gente já tava em 2 pessoas, isso tudo dentro da minha casa, né? E aí eu falei, agora eu vou pro curso. Então, eu comecei a dar curso, e aí foi onde eu comecei a ir para eventos, né? De Lash Designer e ia mais atrás de conhecimento.
E aí eu vi que não era só cílios também, que era a experiência do cliente, que contava muito, então, através de um propósito. Então, eu achei um propósito pra mim naquela época que era muito... fazia muito sentido pra mim, porque eu era mãe. Eu não conseguia ir fazer meus cílios, eu não conseguia fazer minha unha em todos os lugares, porque o Yuri trabalhava o dia inteiro. Eu morava na Penha, então não tinha ninguém perto de mim pra ficar com o Lucas pra eu ir fazer alguma coisa. Então, eu tinha que ir com ele. Sim. E quando a gente chegava, por exemplo, ia fazer um cabelo, ele não era bem aceito. Ele não era uma coisa assim... Você via que a pessoa ficava incomodada com ele. E tinha lugares que era proibido ir criança, e acompanhante. Então, o que a gente vai fazer? Né? Então, a gente não fazia. Aí, eu pegando essa dor do mercado, eu falei, eu vou trazer isso pra mim. Aqui, as mães podem vir com os filhos, não importa quantos. Pode vir. Então, eu criei toda uma estrutura com cama elástica, com uma secretária que cuidasse dos filhos, com um todinho na geladeira, a gente tinha o frigobar, né? Com comidinha pros filhos e um espaço só da mãe, fechadinho, onde só ela vai ficar e a minha secretária cuidava dos filhos delas. Então, isso criou também mais um bafafá lá dentro, onde as pessoas se identificaram nas mães e começaram a ir no meu estúdio. Sim, até tem uma amiga, né, a Jaque, que ela ia fazer, não sei se era cílios ou unha, mas ela ia porque tinha como ela deixar os filhos, né? E aí eu peguei isso como propósito e isso fez com que eu crescesse mais. A gente até foi pra... Aí a Fê já tinha... Porque a Fê sempre teve um feeling muito criativo na parte de designer, né, Fê? Sim. E eu sou uma ótima designer também, né? Não. Então, assim, gente, eu sou péssima de designer. E aí ela sempre criava umas coisas muito bonitas, assim, pro Instagram dela. E eu falei, Fê, arruma minha apostila, né? Ou tu ofereceu, eu não lembro se foi você que ofereceu pra mim fazer minhas apostilas. Não lembro. Eu também não lembro. Talvez eu acho que tenha sido tu de primeiro toque. Mas eu lembro que eu nem fazia, e aí depois que eu fiz pra ti, tu postou, um monte de gente tá, gente, faz a minha apostila, faz meu certificado. Sério? Então, daí ela fez pra mim, todo o design da apostila ficou lindo. E aí eu pedi, Fê, faz o estilo tal de Instagram. E ela me dava também, por que tu não faz isso aqui no Instagram? Por que tu não faz assim e tal? E eu falei, quando eu precisei de alguém, assim, pra me ajudar nisso, uma assessoria, né? Eu chamei a Fê pra trabalhar comigo. Nem lembro como é que foi. Não, acho que não era de salário, era um... Não. Na hora eu montei ali uns pacotes, umas coisas. Eu quero isso aqui. Aí eu chamei a Fê pra trabalhar comigo ali no primeiro momento. A gente foi num evento juntas. Sim, E aí começou a acontecer as coisas. Daí eu só dava curso. Parei de fazer ali, né? Design. Só que essa área da beleza é muito difícil. Com a responsabilidade, porque você não contrata uma pessoa para fazer cílios. Ela presta um serviço para você. Então, eu era muito chata com a experiência do cliente. Então, assim, eu não gostava, eu não cancelava o horário em cima da hora. O horário do cliente estava ali, eu estava ali para atender. E a maioria do pessoal da área da beleza, eles fazem o horário deles, eles vão quando querem no salão para fazer. Sim. Então, se hoje ela acordar e dizer assim, eu não quero ir, ela não vai. E aí, o que eu vou fazer com a cliente? E às vezes eu tinha custo para dar. E a cliente não gostava, então isso começou a atrapalhar muito o meu jeito de gestar. E aí eu falei, vou dar um passo pra trás, tirei todo mundo do estúdio, né? Falei, não, aqui vai ficar só eu agora. E aí eu atendia, acho que meio período, atendia minhas clientes de cílios. Sim. Só que também eu atendia, por exemplo, 6 por dia. E eu cobrava R$100. Aí eu comecei a atender 5 por dia, ou 4 por dia, 3 por dia, da manhã. E eu cobrava 280, entendeu? Então, o meu preço multiplicou muito. Eu cresci muito no meu preço. E aí, eu também diminuí a quantidade de pessoas. Ou seja, eu trabalhei menos e ganhei mais. Então, e à tarde eu dava curso. Então, à tarde meu era só curso. E cada curso meu começou com R$600, até que virou 2.500, até que virou 3.000. Por último, os últimos 3 cursos eu acho que eu fechei. Foi 3.000 e aí eu parei de dar curso, né? E tu lembra qual foi o teu maior faturamento, assim, só com o estúdio? 40 mil. 40 mil. Foi o meu maior faturamento. Mas eu tava, assim, no auge. Foi um momento que... Sabe quando você vem construindo? Sim. E o pico veio? Nesse momento do meu pico, onde ia ser o meu auge, eu migrei, sabe? Eu migrei. Que ia vir o digital, que ia vir posicionamento, que ia vir imagem, que ia vir mais. Eu migrei. Mas foi bom, né? Pra gente estar hoje aqui na Bella Blue, eu precisei passar por essa transição. Então, eu já sabia lidar com equipe, eu já sabia o que eu queria, eu já sabia a experiência do cliente. E acho que por isso que tudo a Bella Blue se destacou muito, né? Porque a gente já trouxe uma coisa amadora, porque a gente sempre foi muito amadora em tudo, mas profissional. Sim. Então, quando a gente veio, a gente foi profissional com atendimento, a gente foi profissional como empresa, a gente tinha uma pessoa, e essa pessoa falava que era o financeiro, vou passar o financeiro, a mesma atendia. Exatamente. Só um minutinho que eu vou verificar aqui com o financeiro.
financeira e corria lá. Era ela mesma, que no caso era a Fernanda. Então a gente tinha esse lado profissional. E fez com que virasse realmente uma empresa, né? Sim. E não mais o autônomo. E como que foi? Tu falou ali de transição, né? Tu emagreceu. Explica um pouquinho assim, como tu conheceu o produto, né? Que hoje é o campeão de vendas da Bella Blue. E como que tu decidiu ali? Enfim, conta tudo. E aí, como eu falei, eu tava no auge, né? Então, com certeza, se eu tivesse continuado... Eu sempre falo, eu tenho muita vontade de continuar com cílios e unha. Oi, filho! Tem uma pausa aqui, gente. E a mamãe tá gravando. Continua. Eu sei que se eu continuasse ia dar muito certo, né? E eu ia estar com você, provavelmente. No digital, a gente é muito do digital, a gente não iria pro digital, iria estar muito bem. Mas nessa transição ali de aprender, eu comecei a aprender o marketing, sobre marketing digital, onde eu comecei a aplicar muita coisa do marketing digital na hora de vender. Foi onde eu comecei a falar para os clientes sobre o produto, porque no marketing digital eu ensinava isso, que você não deveria vender os teus cílios, você deveria vender a experiência, né? A transformação. A transformação, então por isso que eu comecei a oferecer muito. E aí eu comecei a aplicar o marketing e tudo mais dentro da empresa de cílios e unha, que era Bella Blue, né? Mudei o nome, que antes era Estúdio Jenny Martins, e olha só como eu era visionária. Falei, Estúdio Jenny Martins, se eu quiser vender um dia, eu não vou conseguir vender porque tá o meu nome. Falei, eu vou mudar o nome para que um dia eu venda filiais. Inclusive, gente, eu tenho uma ideia de aplicativo na época que eu pensei, que até hoje, né, Yuri? Até hoje eu falo, eu tenho vontade de retomar isso, mas hoje não. Mas um dia, quem sabe vender essa ideia, né? Vou até patentear ela, tá? Não ideia. Fala ainda, faz a ideia primeiro. Mas eu tava muito afim de fazer isso. Eu tava indo pra fazer isso, sabe? Uma coisa Brasil, nível Brasil. E aí tá. E aí por isso que eu falo assim, eu com certeza estaria muito bem no cílios e unha. E aí não foi. Foi quando eu comecei a emagrecer. Eu comecei a emagrecer e eu conheci o produto. Nessa transição, eu conheci o produto, alguém me ofereceu, eu comecei a tomar um emagrecedor. E eu comecei a emagrecer muito e comecei a compartilhar nas minhas redes sociais, né? Pra quem não sabe, eu sou do YouTube. E o YouTube, muita mulher me segue. Do nicho maternidade, porque eu compartilhava muito a maternidade. E aí, eu compartilhando a maternidade, muita mulher que tinha o mesmo processo que eu me seguia. Sim. E aí, eu comecei a postar o meu emagrecimento. Muita gente me seguia, muita gente começou a tomar. Só antes de tu falar ali do teu emagrecimento, tu falou muito ali sobre tu ir em congressos, enfim. Tem alguém muito, assim, sabe, foda, top, da área da beleza que tu viu e que tu falou, cara, ela fatura isso? Sim. Tipo, eu não quero... Que tu achou, assim, que seria muito mais. Sim. Eu não tive insights, tá? De ninguém. De nenhuma delas. Faltou inteligência pra mim. Talvez se eu tivesse mais visão, melhor visão na época de ter insight delas, eu não tinha saído pra Bella Blue. Mas talvez era necessário, né? Mas eu vi elas faturando 100 mil. Tipo, e aquilo pra mim era muito. Então eu cheguei no 40 mil. E aí teve um tempo que eu conheci a Lash Co, que era dos produtos da área da beleza, e eu paguei uma mentoria pra ela, mas eu já tava na Bella Blue também, né? Paguei uma mentoria pra ela pra eu saber sobre produtos. Um curso, não era uma mentoria, era um curso. O curso foi R$2.000 presencial com ela. E aí ela me falou que ela faturava 4 milhões. E aí eu falei assim, com produtos ela... Sim. Aí eu falei, tu fatura com cílios? Ela não, com produtos? Caraca. Aí eu falei assim... mas isso eu não peguei de insight. Juro que eu não peguei. Talvez deveria ter pego. Talvez eu ia criar o meu produto. Porque hoje a gente vê assim, né? Pô, 100 mil no digital é uma coisa... Sim. Sei lá, tu fez ali no teu primeiro mês de e-commerce. Sim. Né? E na área da beleza tu tem que contratar muita gente pra tu escalar o faturamento, né? Só que a diferença disso, de 100 mil, por exemplo, em faturamento com produto e faturamento limpo, é que mão de obra é mão de obra, né? Exato. Você não tem que comprar produto. Por exemplo, o cílios é muito barato, uma cola é muito barata. Você faz 80 pessoas com uma cola de 100 reais. O teu lucro é bem o lucro maior, é muito né? alto. Por isso que faturamento não é lucro, gente. Quando vocês verem falando, nossa, a pessoa fatura R$1 milhão, não quer dizer que ela é rica. Às vezes fala assim, eu faturo 1 milhão, mas nossa, por que você então não tem isso? Que eu não tenho tempo que aquela outra pessoa tem de história, né? Então eu não vou ter uma casa da Boca Rosa de 18 milhões, sendo que a história dela é de 13 anos, né? Sim. Como eu também não vou ter
faturamento não é lucro. Então, o que realmente lucra é o que sobra, a margem que sobra, né? Então, quem tem uma empresa tem muito investimento. E na área dos cílios, o lucro é muito grande, né? Então, por isso que talvez 100 mil é bom. Só que às vezes também a gente tira tanto o pé do chão que acaba que também não sobra, né? E a Kel Padilha, que é uma pessoa que é da área dos cílios, que faturava 100 mil, ela, no dia do congresso dela, ela falou assim, gente, eu faturo 100 mil reais, mas não se iludam. Meu lucro não é nem de 5 mil reais. Eu já faturei 10 mil reais e ganhava 8 mil, já faturei 50 mil e ganhava 40, hoje eu faturo 90 e ganho 5. Então não se iludam, não saiam com o pé do chão, o pé de vocês, de quererem transformar, ter a melhor experiência, ter a melhor unbox, né, de produto, ter a melhor caixa de cílios, ter a melhor sala de aula, mas você lucra pouco. Então aí fica um negócio pra vocês. Cuidado com a questão de faturamento. E aí a gente tava onde? A gente tava... Tu ia entrar na parte do teu emagrecimento ali. Ah, tá. E aí a inspiração ali, não tive nada de cílios, mas tem uma pessoa que eu gosto muito, que é a Lashes Co. Então a Lashes Co, eu gosto demais dela. É uma pessoa que... ela, não que me inspira, mas eu consegui ver uma coisa assim, cara, ela construiu mais do que eu, deixa eu aprender um pouco com ela. Sim. E aí eu paguei a mentoria pra ela criar os meus produtos e me ensinar um pouco, assim, né, do que ela fez. Até falta essa conversa com ela. Vou chamar ela para um podcast, eu vou pro podcast dela, pra aprender um pouco com ela do que ela fez, né. Esse dia eu fui agora, semana passada. Inclusive, hoje ela era minha amiga. Hoje ela é minha amiga, tipo, uma pessoa que era uma inspiração. E hoje a gente tem contato, assim, realmente de amiga. E aí, o último, eu fui agora no evento que ela tava. E aí eu falei, cara, quanto que tu pagou pra ser assim? Tu cresceu assim? Fiz umas perguntas pra ela. Ela, não, cresci muito assim. Então, vai aqui, que você aqui é o caminho. Então, conselhos de pessoas que fizeram mais que você faz muita diferença. Muita, né? E aí, comecei meu emagrecimento na época. E aí, eu comecei a emagrecer, tal, mostrar nas redes sociais. E eu falei assim, cara, isso aqui dá muito bom, vende muito. Eu preciso indicar pras pessoas. As pessoas começaram a tomar e me mandavam, Jenny, emagreci tanto com isso. Só que eu não vendia o produto. Eu só ganhava o produto da pessoa, eu divulgava e vendia pra ela. E aí eu perguntava, e aí, como é que tá? Tá vendendo? Ela, tá vendendo bem, as pessoas me chamam bastante, mas eu não consigo entregar. Quando é entrega tal, não consigo entregar. Caraca, tal. sério? Sim, aham. E meu público é muito amplo no Brasil inteiro, né? Meu público é muito de fora. De Bahia, São Paulo, era muito de fora. Então o pessoal queria comprar fora do estado e não conseguia. Não conseguiam. Ela enviava, mas depende, sabe? Uhum. Era tipo assim, essa semana eu não consigo enviar, então não vou vender. Mas semana que vem me deu a telha de enviar, vou enviar. E aí, vendo isso, eu falei assim, eu vou pegar E as minhas clientes do estúdio queriam muito produto. Então eu deixava 5 ali. E aí o que me fez eu começar a vender o produto? Foi exatamente nesse momento. Na área dos cílios, cílios e unha da beleza, as pessoas cancelam muito o horário. Então, às vezes, eu já tava contando com aquele dinheiro. Vou atender hoje 5 clientes, eu vou ter isso. Então, no final do dia eu vou comprar isso. Ou eu vou pagar tal coisa que eu pedi ontem. Que eu já sabia que no final do dia ia ter, né? Sim. Então, cancelam muito. E às vezes cancelavam 2. Ou, às vezes, se era um dia de chuva, a maioria das pessoas cancelavam. E isso era muito ruim pra gente, né? Na época não tinha 50%, você pagava 50%, depois não tinha, não. Aí eu falei, meu Deus do céu. E eu tinha secretária. E eu tinha que pagar a secretária, né? E aí eu falei assim, olha, hoje você tem que vender 3 Natural Fit. Pra cobrir 3 pessoas que faltaram. Então você tem que vender hoje tantos. E aí quando a gente trabalhava tanto pra querer vender 3, que a gente vendia 6. E a gente trabalhava tanto pra vender 6, que a gente vendia 12. E aí isso teve um crescimento muito grande. Não foi no primeiro mês. Mas eu digo assim, nos primeiros 45 dias, a gente vendeu 100 mil reais. Não. Isso tudo no WhatsApp, tá? Era tudo aqui, ó, link. Caraca. Mas tinha vendido uns 60 mil reais, Sim. sabe? Tudo muito amador. Tudo no WhatsApp, link por link. 3 horas da manhã, meu. Aí o Yuri tava trabalhando no Porto. E aí ele tinha pedido a conta, ou eu tava implorando pra ele pedir a conta. Foi um fato assim. Pra ele entregar pra mim, pra ele ser meu motoboy, pra ele ir pra mim nos Correios, né? E nessa época a gente começou a vender muito. E eu falei assim, gente, não dá mais cílios e unha e Natural Fit, não tem como. Preciso escolher. E tava chegando dezembro. Dezembro era a semana que a área da beleza trabalha muito, ganha muito dinheiro. Só que também você se explora demais, sabe? Demais, é muito cansativo. E eu fiquei com trauminha do meu último Natal, sabe? Sim. Fiquei bem cansada, fiquei bem assim, exausta. Chegou no dia do Natal, eu tava parecendo que era um zumbi, sabe? Morta, assim. E aquilo me traumatizou muito. Então, quando começou a chegar dezembro, começou a me dar
sabe assim, um repúdio. E aí eu aproveitei isso e falei, pode cancelar todo mundo, e todo mundo já marcado. Chegava outubro, novembro, as pessoas queriam marcar pra dezembro, porque sabiam que minha agenda ia estar lotada. E eu adquiri sem consciência, eu fiz uma agenda com escassez e urgência. Então eu ficava postando lá os meus horários que eu tinha, e quando as pessoas viam que estava esgotando, elas já pediam delas. Então em outubro eu já tava com a agenda inteira de dezembro fechada. E aí eu falei assim, dia 20 de dezembro eu falei, não quero mais, chega. Pode cancelar todo mundo. E aí tinha duas LED designer, né, que eram minhas amigas ali, e eu pedi pra secretária passar pra agenda das duas, pra atender as minhas clientes. Elas ficaram muito bravas. Normal, né, entendo, mas não deixei elas na mão, botei em duas pessoas que confiavam, elas foram atendidas, só que essa de rodeio ficou muito brava comigo, que ela amava não os meus cílios, ela gostava muito de mim, do jeito que eu atendia, com a experiência que eu tinha lá, né. E aí, mas foi. Eu lembro da mensagem que tu mandou no WhatsApp depois, agradecendo e tal. Certo, que tu tinha encerrado as atividades. Daí a gente não quis mais. Nesse meio de tudo a gente teve lanchonete, né? E a gente teve hamburgueria, foi bem agropecuária, a gente já teve. Agropecuária, sério? Não, eu comprei uma coelha, tu acredita que não? Eu comprei uma coelha premiada. Comprei uma coelha. A mulher passou na rua, ai, tu não quer comprar esse coelho? Eu... Tá, o Yuri fez uma casinha, coisa mais linda, né, Yuri? Engenheiro aquela casinha. E não sei se você sabe que o coelho, eles são muito inteligentes, sei lá. Você coloca um pote e se coloca aquele arame em cima do pote, ele faz cocô dentro do pote, certinho. Ele é muito, muito inteligente, assim. Só que daí daqui a pouco ele começou a acabar com a casinha dele, né, Yuri? Morder, sabe? Morder a casinha. E começou a botar, sei lá, um monte de pena pra dentro da casinha dele. Daqui a pouco foi ver, não era ele, era ela. 6 filhotes de coelho nasceram. Ai, meu Deus. Aí a gente tinha 6 filhotes de coelho, mais um coelho. Aí tinha. E coelho come o filhotinho, né? E aí a gente não podia tocar. A gente não podia tocar. A gente não podia tocar neles, assim. E aí, periquito, papagaio, tudo que era bichinho a gente tinha ali. Também aí a gente foi deixando de mão, fomos trocando, sempre nesse negócio, tentar. Voltando ali de novo. A lanchonete, eu lembro do pecuário, já teve. Vendemos roupas de novo, né, Yuri? Lembra que eu fui lá comprar as roupas e tal. Mas tá, voltando ali. Pro emagrecimento. Aí eu cancelei a agenda, eu falei, agora a gente só vende na Trofit. Aí eu vendi 100 mil, abri um site, vendi 100 mil reais. Foi quando você veio, né? Foi. Você chegou, a gente já tinha faturado 100? Tu lembra? Foi em janeiro, eu cheguei em janeiro. E você tinha faturado 90, 100 e pouquinho ali, foi 2 meses, né? Tu começou novembro, dezembro, em janeiro. De dezembro eu parei. Só que eu não lembro se eu comecei o site depois disso ou antes disso. Acho que foi bem nessa... Foi finalzinho de novembro. Foi quase dezembro. Tipo dezembro, vamos colocar. Então você chegou em janeiro, que dia 13 de janeiro? Sim. Então eu já tava ali 90 e poucos, 100 e poucos. Então eu já tinha faturado aquilo ali dentro do e-commerce. Troquei todas as clientes do grupo, viralizei muito no TikTok, fazia vídeo pro TikTok. Eu sabia muito de gatilhos, né? De legenda. Pela experiência do YouTube, então eu sabia que o YouTube tem aquele clickbait, né? Que você coloca uma imagem, tipo, caindo assim, ó. E aí, ele me... Eu caía, nos vídeos de trollagem do YouTube da Jennifer. Eu ficava, cara, sério? Tô grávida, tem outro... Aí quando você abre o vídeo, não tem nada a ver com grávida, mas lá no meio do vídeo tem uma coisa que eu falei que tava grávida. Então tinha muito esses clickbaits, então eu entendia muito de clickbait. Então eu fui pro TikTok e fazia muito clickbait no TikTok. Meu primeiro vídeo que eu postei no TikTok, era 11 horas da noite. Quando eu acordei no outro dia, eu tava com 100 mil seguidores. Da primeira vez. Primeiro vídeo. Por clickbait. Entende? Caraca. E aí eu postei meus vídeos de emagrecimento com clickbait. Com essa intenção. E eles viralizavam. Então eu enchia meu grupo de clientes. Eu enchi mais de 14 grupos de clientes. E essas pessoas compravam dentro do grupo, com a lista de urgência, de escassez, que eu fazia uma lista de quem tava comprando. E eu só tinha tantos potes. Esgotava, era só por outra semana. E aí foi crescendo muito rápido. E aí eu vi lá escrito afiliados/vendedor. Eu sabia o que era afiliados, que eu estava fazendo curso de marketing digital. Então, muito foi a oportunidade que eu não deixei passar e o conhecimento que eu tinha. Sim. Então, se eu não tivesse esse conhecimento, se eu não soubesse o que era afiliados e se eu não aproveitasse as oportunidades... Ia passar, né? Lá ia passar. Mas, como eu sabia o que era, eu falei... tinha seguidor, comecei a chamar o pessoal. Fiz uma experiência, eu comprei o próprio
de mim, assim, né? Caiu comissão, tantos por cento. Eu, cara, vou ver quanto que eu posso pagar e vou chamando as pessoas. Comecei a chamar um monte de menina pra entrar. Não lembro, não sei te dizer se funcionou, se foi bom, se não foi, o que aconteceu, quando começou, quem foi a primeira afiliada. Mas eu lembro da afiliada que vai vir aqui, né, no podcast, a Raíssa. Que eu chamei ela e falei, Rai, queres vender como afiliada, tal? Aí, né, eu sabia que o pessoal não queria fazer trabalho de graça como afiliada. Porque a gente pensa, né, não vai pagar nada, eu tenho que divulgar e eu só ganho se eu vender. Aí eu falei assim, mas eu te pago um valor X pra você divulgar pra mim uma vez na semana. Mas tudo que você vender mais do que esse valor X é teu. Tipo, se ela vendesse, sei lá, 2.000, 1.000 era dela, 1.000 eu tinha pagado, 1.000 ela recebia mais. Sim, entendeu? E ela já tinha um pouco desse entendimento também de afiliação, Ela tinha, né? ela tava bem na época que ela tava fazendo um curso de afiliados de marketing, divulgando o curso e tal. E aí ela super topou. No primeiro mês ela tirou, sei lá, acho que foi 10 mil reais em comissão. Não lembro se foi isso, mas eu acho que foi, tipo, foi quase isso, de 5 a 10 mil. E aí ela se empolgou, né? Foi. E ela tem muita credibilidade aqui em Itajaí. Muita. Eu conhecia muita gente que também tinha credibilidade, mas aqui em Itajaí, regional, ela é muito forte. E com isso foram vindo mais pessoas que me conheciam, sabiam que eu tinha tomado emagrecedor e emagrecido, só que viram a Raíssa divulgando como afiliada, elas falaram, eu vou comprar e vou divulgar. Então muita gente começou a vir através dela, a gente começou a crescer de outras afiliadas e a Bela Blue foi virando no que era. Então a gente não tinha muito conhecimento de afiliação, mas conforme foi indo, fomos crescendo, fomos criando, e nem se ofertava comigo. Agora vamos entrar na Bela Blue? Vamos. Em si, você tem alguma pergunta? Tenho. Fala. Tu falou ali um pouquinho da tua transição, né? E só que quando tu fez a Bela Blue Beauty, tu tinha assim alguma ideia de como que tu ia estruturar os setores, o que tu ia contratar, como que tu ia fazer? Não. Entrar com uma empresa mesmo, assim, né? Isso, porque tu poderia contar também ali de como foi bem o início, né? Porque tu não tinha um lugar fixo como a Não. gente tem hoje, mas tu falou, não, eu tenho a minha casa e eu vou começar Sim. daqui com o que eu tenho. Sim. Então, antes de falar disso, é legal a gente falar um pouco da história do nome da Bela Blue Beauty, né? Porque Bela, porque Blue e porque Beauty. Então, assim, tem uma história, e por que da borboleta, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de história. Não de contar história, não de ver história, historiadores, não. Mas eu gosto de ouvir coisas que têm história. Eu me conecto com marcas. Então, eu tinha muita inspiração na Boca Rosa. Eu gostava muito da Boca Rosa e até hoje eu gosto muito, porque ela é muito estrategista. E ela sempre abriu, foi uma primeira Ana, tipo assim, Sim. abriu as estratégias dela, ela abria muito. E eu lembro quando ela falava, marketing, porque você tem que ter estratégia de cores. Ela sempre falava assim, eu trago muitas cores. Storytelling, eu uso muito storytelling, eu sempre conecto minha marca. Storytelling, o que é isso? E aí ela era contar histórias e apresentar a tua marca, então as pessoas se conectam com a tua história. Quando eu criei a Bela Blue, eu falei assim, que nome que eu vou usar que conecte com história? E coloque a dita cor que ela diz que tem que ter, né? Você tem que ter uma cor referência. Aí eu assim, que cor que vai ser a minha? Aí eu pensei, a área da beleza é tudo rosa. Tudo rosa. Todo mundo rosa. Eu falei, qual que é o contra do rosa? Azul. O azul. Falei, então é isso que eu vou trazer. Tá, então minha marca vai ser azul. Pronto, definido. E o nome? Aí eu queria trazer um nome, tipo, que nem assim, a Boca Rosa, entendeu? Que é rosa. Sei lá, outras marcas. O WePink foi agora, né? Que é o WePink, trazer o Pink, mas... A mansão da Samara, mansão Pink Lash. Então ela trazia o Pink Lash. E aí o Pink, cara, o que eu vou trazer? O Blue. E aí eu gostava muito da história da Samara, como ela cresceu com a mansão Pink Lash, né? Existe ainda? Existe, mas eu acho que não é mais dela. Eu acho que ela só franqueou, porque hoje ela franquia, né? Mas eu acho que ela só franqueou, cresceu tanto que é o Pink, que esse projeto dela, ela deve ter vendido pra alguém, assim, sabe? Não sei se eles trabalham, eles não falam muito, eles não abrem muito dos negócios era deles, mais, né? Então, e aí Pink Lash, Boca Rosa e Bela Blue, e Blue, né? Eu sabia que ia ter Blue. E aí agora o quê? E aí com a Xanda, né, eu falei, cara, eu tenho que trazer alguma coisa de mulher, né, que remeta a mulher. Linda Blue, tipo, linda, não. Daí, veio Bela. Eu acho que foi ela que falou do Bela. Porque Bela de mulher, né? Mulher bela, mulher bonita. Então, Bela Blue. E aí, eu achei, cara, muito bom.
E aí o beauty vem que era toda a área da beleza, sempre tem estúdio, sei lá, não sei o que, beauty, que é da beleza. O beauty trazia muita beleza. E eu Natália sabia. Beauty. Natália Beauty, é. Eu nem conhecia a Natália Beauty na época, tá? Então o beauty sempre foi muito relacionado à beleza. Então eu falei, as pessoas vão olhar o nome e vão lembrar que o beauty é alguma coisa da beleza. Ah, Bella Blue Beauty, beauty da beleza. E aí eu criei. Aí eu falei, agora eu preciso de uma figura. Essa figura tem que me representar. E as pessoas têm que saber da história dessa figura. Eu acho que as afiliadas nem sabem. Seria até legal a gente gravar um pouco sobre isso. Que é a borboleta, né? A borboleta, ela era sempre foi muito ativa em mim. E quando eu engravidei, como eu contei a história, quando eu engravidei do Lucas, eu queria montar algo, né, que eu pudesse cuidar dele. E aí a história da borboleta vem muito do storytelling. Eu falei, eu vou trazer algo que me represente. O que era esse algo? Falei, não pensei 2 vezes, a borboleta. Porque no dia que eu tava na casa da minha mãe, eu tava no meu quarto, e eu morava ainda na casa da minha mãe, e uma borboleta pousou em mim. Dia 29 de junho. Pousou em mim. E aí eu falei, cara, tipo, essa borboleta, sei lá, ela tava diferente. E eu tava nessa, lembra que eu falei que eu tava numa vibe muito, good vibes, muito espiritual, assim, eu tava numa vibe muito espiritual. E foi um momento que eu tava tendo um boom na minha vida, sabe assim? Tava tendo uma reviravolta. E essa borboleta pousou, mas assim, ó, qualquer gato que passava perto de mim, que ele piscasse, eu falava, nossa, esse sinal aqui, Deus tá me mandando pra isso. Tipo, a vaca passando, eu falava assim, cara, olha como a vaca é linda, como Deus é bom, olha só como ele fez ela comer mato, porque ela vive na rua, eu chorava, eu tava muito numa fase assim, muito good vibes. Aí, chegou essa época da borboleta, esse dia da borboleta, e a borboleta, ela pousou e ela desapareceu em mim. Tipo, ela pousou aqui, ela veio pra cima de mim, e cadê a borboleta? E eu comecei a chorar, e eu gravando stories, tá? Eu gravei stories. Ai, não sei o que, gente, mas eu tô sentindo que essa borboleta tá diferente. Essa borboleta, ela tá me trazendo não sei o que. Eu, inclusive, achei que era o pai do Yuri, sei lá, o que tava me passando na cabeça. Daqui a pouco, puf, a borboleta filmando, a borboleta sai. Eu falei, gente, aí todo mundo, borboleta é algo novo, borboleta, ela traz paz, borboleta que algo está por vir, borboleta que algo vai vir surpreender, pessoas que são anjos estão vindo. É mudança, né? Mudança de vida, não era mudança é mudança na vida, sabe? Sim. Tipo, da pessoa. Muita gente começou, Jenny, não sei o quê. Aí eu, nossa, passou. Passou ali depois de umas 2 semanas, eu vou e faço um teste de uma trollagem de gravidez. E aí, eu tava grávida, né? Na trollagem, eu descobri que eu tava grávida. E esse vídeo, inclusive, viralizou. Tem mais de 4 milhões de visualizações. Hoje é muito comum ter milhões de visualizações. Nossa, pra tu... Quem tinha 1 milhão no YouTube de visualização... Era assim, meu... Porque é muito... Tenta viralizar no YouTube, você não consegue, é muito difícil. Hoje é muito fácil, né? No TikTok, Instagram viralizar, mas antigamente não tinha. Então, 3 milhões, o mundo inteiro te conhecia, entendeu? Tipo, todo mundo te conhecia. E as pessoas começavam a acompanhar muito. E aí, essa borboleta fez história em mim, né? Eu falei... Aí eu fui ver a data da borboleta, foi o dia que eu engravidei. Foi o dia que eu completei um mês... Não, foi o dia que eu engravidei. Foi o dia que eu engravidei ou foi o dia que eu completei um mês? Acho que eu completei 1 mês de gravidez. Foi nesse dia. Como se fosse assim, tipo, ó, agora você tá podendo saber, sei lá. Sim. E aí... Não sabia da gravidez. E aí eu fiz o teste e tava grávida. Aí eu associei aquela borboleta que era a mudança. Aí todo mundo, Jenny, a borboleta! A borboleta. E a borboleta virou minha história, entendeu? E aí eu falei, vou trazer a borboleta, porque as pessoas já sabem da borboleta, porque viralizou nos stories. Tu lembra assim, a cor da borboleta? Branca. Branca? Pesquisa o significado de borboleta branca. Aí eu assim, pesquisa. Vamos ver se vai dar bateria. Aí, borboleta branca. Aí passou, aí eu falei, vou botar a borboleta, porque todo mundo desconecta. E meu braço, ele é inteiro tatuado de história. Inclusive, deixa eu... É um símbolo de transformação, renovação, mudança, recomeço, proteção e boas energias. É, viu? Era uma coisa assim. E aí eu levei isso. E aí o meu braço, ele é inteiro tatuado. Inteiro. E ele é muita história. E eu não fiz nenhuma tatuagem que não... Só essa aqui, ela não tem história. Mas isso aqui foi no momento que eu tava mais good vibes. Então eu coloco ela como uma história, um momento good vibes, sabe? Mas eu tenho a Índia, que é a minha descendência indígena. Eu acho que poucas pessoas sabem das minhas tatuagens. Aí eu tenho a história minha com a minha mãe, o apelido que meu pai me deu. Tenho meu signo. Aí aqui em cima eu coloquei com empatia a terra vira céu, que eu acredito que o inferno é aqui, né? E o dia que todo mundo tiver empatia pelo outro, aqui vira o céu.
É porque a empatia, ela tá muito relacionada com você fazer pelo outro, Exatamente. sem esperar nada em troca, né? Você se colocar no lugar do outro. Então, imagine que você precisa do arroz, eu preciso do tomate. Você tem 2 tomates, eu tenho 2 arroz. Eu te dou um e você me dá o outro. Então, a gente não precisa comprar, sabe? Imagine que você pode chegar no mercado e pode pegar tudo de graça. Você vai pegar um alface e vai deixar o restante para os outros. Mas hoje em dia, se tiver tudo de graça, igual a gente viu, por exemplo, quando deu a pandemia com aquele álcool gel, as pessoas entravam no mercado e colocavam, e foda-se os outros, sabe? E dane-se quem precisa de álcool gel, eu preciso, pronto. Então isso, eu acredito que é inferno. Aqui tem fogo, inclusive o Brasil tá pegando muito fogo, né? Aqui tem o mal, aqui tem a inveja, aqui tem tudo que dizem que tem no inferno. Então é aqui Sim. o inferno. E o dia que tiver empatia, com certeza a terra vira céu. Aí eu tatuei isso. Tenho meu TDAH, que tem o meu pai faleceu, e eu achei, quando eu tava lá no Rio de Janeiro, eu abri um livro e caiu um papel, e ele tinha escrito com a letra dele, a letra do meu pai é muito feia, e ele tinha escrito uma frase. E aí eu peguei, coloquei aqui a letra dele, até parece uma tatuagem de cadeia, e coloquei aqui, mas é com a letra dele, porque meu pai faleceu, né? Então, depois de ele falecido, eu achei essa mensagem dele. E aí eu tatuei aqui. Tá escrito... Consegue? Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar Tá lá do outro lado. Quando deseja alterar O quê? o que está visível. Antes deve modificar o que está invisível. Então, ele colocou isso daqui. Pra mim não teve significado na época, a frase dele nenhum. Sim. Mas a gente tava bem em mudança, tá? Porque meu pai era muito territorialista, então ele era muito contra o aluguel, sabe? Ele era muito contra, assim... E lembra quando eu tava lá no Rio de Janeiro, que vocês estavam abrindo aqui e abrindo a Bela Pink? Sim. Então eu peguei como sentido naquela época isso. Tipo, se você quer mudar os frutos, precisa mudar as raízes. Então eu queria aumentar a empresa, né? Eu queria que a empresa vendesse mais, fosse maior. Só que pra eu vender mais, eu precisava vir pra Itajaí, que era onde a gente tinha muita retirada. Então eu peguei como significado isso naquela época, assim, sabe? Tipo, eu acho que é aqui que eu tenho que realmente seguir. Porque eu também tenho medo por crença limitante, medo de aluguel, medo de crescer, medo de falir, porque meu pai e minha mãe faliram muitas vezes na vida. Então, medo de falir, sabe? Então, aí que veio. Aí você me perguntou sobre a tua casa lá, sobre tu ter essa visão de tu quer começar, mas começa com vou começar com o que eu tenho. E dessa questão de setores, o que tinha que fazer, enfim, pra tu conseguir escalar a empresa, né? Sim. Primeiramente começar ela e depois escalar, né? Sim. Eu tinha como ideia formar uma empresa pelos erros dos meus pais. Muito. Eu usei a vida do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, da minha tia, dos meus tios, muito como inspiração. Só que eles erravam demais. E tudo que eles erravam, eu queria consertar no meu. Então, eles nunca tiveram uma diretora, um cargo como empresa, você entende? Era tudo muito amiga, todo mundo aqui é muito amiga, a gente, sabe, com jeitinho, uma vai pro caixa, a outra vai lá pro açougue, e a mesma pessoa vai pra padaria, não tinha cargos. Então, eu via que isso era muito errado dentro da empresa, assim. E eu olhava eu olhava as empresas e falava assim, como que o forte funciona? Como que o forte? E meu avô sempre falava, o gado não engorda sem o olho do dono. Então, pra mim, eu levava aquilo como se você não pode sair de dentro do mercado. Você não pode sair de perto do caixa. Sim. E eu não tinha isso como visão. Porque eu falava, cara, meu avô hoje nem tem mais mercado. Então, a técnica dele não tá certa, né? Minha mãe tem mercado, tá puro zumbi. Tipo, não tá certo isso. Como que o dono do forte consegue? Por causa de mercado, né? Cadê o dono? Eu nunca vi o dono do forte ali. Quem é o dono do forte? Como que ele toca o negócio dele sem ele? E aí, quando eu ia no forte, eu observava. Eu olhava... Já viu aquele pessoal que fica aqui do lado andando? Quando toca o caixa, uma pessoa vai ali. Uma fiscal. Então, eu comecei a perceber, tipo, tem uma pessoa que tá cuidando dos caixas. E aí, essa pessoa, ela não sei se você já viu, mas tem um caixinha lá no canto. Essa pessoa vai e pede autorização pra ela. Pra essa pessoa lá do canto. Ela vai e autoriza. E eu comecei a observar. Falei, então é um pelo outro. Aí eu fui e pesquisei. Lembra que a gente tava lá na garagem e tal? Tu imprimiu até, né? Eu fui e pesquisei. Só que antes você me falava muito da Nicoluse, né? Que na Nicoluse tinha esses tipos de... E aí você queria um nome. Você queria um nome pro teu cargo.
E aí eu falei, cara, que não sei, nunca vim disso, como é que é isso? Não, e eu lembro que um dia tu chegou e falou assim, tu vai ser a gerente? Eu vou ser gerente? Tá, e 2 dias depois, não, tu vai ser a diretora e a Mari vai ser a gerente. Exato, E aí você falava, na Licoluz era assim, a gente fazia isso. Eu falei, deixa eu pesquisar, porque eu sempre fui muito curiosa, como eu falei, observadora, assim, observava o empreendedor tem muito isso, sabia? O empreendedor, tô fazendo pra corte. Cortes. O empreendedor, ele tem muito isso. O empreendedor, ele é diferente, ele olha diferente pras coisas. Enquanto tá todo mundo, sei lá, uma criança passando ali. Isso aconteceu na creche, eu fui matricular o Yuri, o Lucas, e aí passou as criancinhas bem pequenininhas, de 2 anos, nem isso, cara, tinha assim 1 ano e meio, lembra, Yuri? Passou as criancinhas, várias, né, umas 11, assim, passando com a prof. E elas viram a gente pelo vidro, né, e a reação delas, uma parou, e ai, pra nós, a outra ficou assim, acuada, o outro, tava todo mundo indo pra lá, tinha um indo pra cá, sabe, pro outro lado, e eu não olhei aquelas crianças assim, eu olhei assim, olha a personalidade de cada um, olha como esse daqui vai ser um dia perfeito. Vai contra a manada, eu tava pensando isso agora, o que tava fugindo tava indo contra a manada. Aí eu comecei, quem será que eu sou? Eu sou sempre aquele que vai contra, um tá indo pra lá, todo mundo pra cá, e aí o outro quietinho, aí o outro tipo assim, vamos com a prof, um mandadinho, sabe? Eu falei, olha só, várias personalidades e uma criança só, e elas têm as mesmas educação na escola, né? Falei, mas olha como cada personalidade é assim que a gente é. Então eu sou muito observadora em detalhes que ninguém vê. Todo mundo ia passar ali e ia ver as crianças. Até na escola do Lucas aqui, em Peter Pan, eu fui conhecer os amiguinhos dele, as mães e tudo mais, né? E aí tinha um que era parecia um político, um menino. E aí, Lucas, meu amigão, vou sentir tanta saudade de você, Lucas. E aí, mãe do Lucas? Cara, assim, criança desse tamanho. Sabia que ele é meu amigão, quando puder vai lá em casa. Falei, cara, essa criança aqui 4 anos, prefeito, 3. É um mini prefeito, sabe, é um mini prefeito. E aí a outra assim, mais mandona, sabe, vem aqui, que não sei o quê. Falei, cara, essas personalidades são muito... Então eu sempre vejo muitos detalhes assim, onde ninguém vê. E o empreendedor é muito isso, ele vê onde ninguém vê, ele tá onde ninguém tá, ele busca o que ninguém busca. Então eu sempre fui muito assim, eu ia sempre contra. Tá todo mundo indo pra cá, eu falava, cara, deixa eu ver de um jeito pra cá. Ou se tá todo mundo fazendo assim, isso aqui dá certo, mas deixa eu colocar um pouco de autenticidade e criatividade que eu tenho em cima do meu negócio, melhorar isso aqui. Sim. Então, aí eu pesquisei, diretora, como é que funcionava. Aí eu tenho 2 funcionárias, que é a Fernanda e a Maria. A Fernanda, ela era gerente, a Maria, ela é o quê? Auxiliar? Tipo, sabe, analista? Uhum. Não, a Maria não se encaixa, porque a Maria é o braço direito da Fernanda, tudo que a Fernanda quer, ela pede pra Maria. Não, então a Maria vira gerente, ela vai coordenar ninguém, porque não tinha ninguém abaixo da Maria. Mas a Fernanda vira diretora, porque daí a Fernanda coordena tudo e pede pra Maria. Então assim vai ser. E aí quando entrava outro, vinha no cargo de baixo. E aí a gente foi criando essa metodologia de empresa e funcionou muito, porque assim as pessoas colocam... os ovos no lugar certinho, Exatamente. Sabe? Porque imagine uma cesta, igual a cesta e os ovos, né? Se você coloca os ovos uma em cima da cesta, assim, quando você vê o de baixo tá quebrado. E quando você organiza os ovos na cestinha certa, todos ficam muito bem. E cada um, a gente vai comendo um ovo de cada vez, não fura aqui. Então eu senti que estruturar a empresa com cargos foi muito bom. E aí a gente foi seguindo. Você tem alguma coisa pra contar nesse meio disso, não? Não, tranquilo. Não. A gente foi seguindo, foi entrando gente, foi saindo gente, fomos nomeando. Até hoje a gente ainda tá meio estruturando, né? Porque conforme a empresa cresce, também cresce os nomes, cresce o cargo. Aí tem sênior, júnior, sênior, tem um monte de coisa, assim, que a gente nem chegou, mas um dia vamos chegar. Analista, gerente de cada setor, supervisor de cada setor. E aí depois chegou o negócio de setores, né? Quando a gente viu que tinha que se dividir, que a Fernanda fazia tudo, depois Maria fazia tudo, e agora não, a Fernanda faz isso, Maria isso. A gente se dividiu o primeiro setor. Setor expedição, setor comercial, setor administrativo, que era tudo. Aí hoje a gente tem marketing, nascendo marketing hoje, né? Hoje tá nascendo. Afiliados, comercial, administrativo. Expedição, comercial, afiliados. E administrativo. E marketing. 5. Então a gente tá com 5 setores hoje dentro da empresa. Caraca, bastante, hein? E quem sabe aí aumentar mais, né? Marketplace, pensa, setor marketplace. Exatamente. E aí? Fernanda de Lias. Fernanda do quê? E você, gostou, Fernanda? Como é que foi pra você trabalhar na empresa? O que você
Foi. Ai, me pegou de surpresa. Ai, foi bom, gente, porque eu já tava nessa transição, né? E eu até ia falar isso e esqueci, que tu começou a Bella Blue no momento do marketing, assim, que já tava todo mundo muito saturado de infoproduto, né? Aí só vender curso, tá certo. Eu sou muito disso, tu tem que vender mesmo o teu conhecimento e compra quem quer. Só que era muito só isso, e depois tu entrou, assim, já com os produtos físicos, eu acho que mesmo assim, sem tu imaginar muito, né, no que tu tava Se duvidar, a gente foi pioneiro, mas não colocamos o negócio no negócio, né? Sim, Porque não existia de e-commerce eu tenho certeza, de e-commerce certeza absoluta, sim. Tinha um ou outro, assim, mas era muito, eu só fiz esse produto aqui pra mim vender ali no perpétuo, eu não quero saber de pós-venda, eu não quero saber se o cliente tá bem, enfim, só quero vender. Isso já tinha muito, assim, mas isso de humanização e principalmente e-commerce, eu acho que tu foi dentro de né? Tu foi pioneira, tanto que quando a gente começou a ir atrás dessas coisas não tinha, a gente foi descobrindo, né? A gente não tinha referência pra quem olhar, né? Sim. A gente não tinha porque geralmente quando você vai pesquisar alguma coisa, você olha alguém como referência, não faz igual, você só pega como referência. É uma inspiração, né? Se inspira. Então, não tinha em quem se inspirar. A gente tinha as placas, né, do pessoal ali que fazia placa, mas não tinha comissão de infoproduto, 60%, 80% de comissão. Sim. Como que eu vou dar 80% de comissão se eu tenho um produto que é tabelado por preço? Então, como que eu vou colocar comissão em cima de um e-commerce? Porque a taxa de cartão é minha. Eu não tenho uma taxa boa de cartão. Como que eu ia fazer dentro disso? Então, a gente foi estruturando como a gente podia, fomos crescendo como a gente podia. E até hoje, ainda a gente, de vez em quando, muda o plano de carreira, aumenta, diminui. Porque realmente é tudo muito novo. A gente não tem uma empresa à frente para mostrar como faz, né? Então, é bem legal isso. E eu acho legal que quando tem alguma mudança, tu faz questão assim, não, eu vou sentar e eu vou explicar, vou abrir mesmo por que aconteceu isso, por que eu tô diminuindo, ou por que antes tinha esse prêmio e não tem mais. Sim. De tu realmente abrir, não, gente, olha só, eu ganho isso, aquilo, eu pago nisso e... Enfim, porque é legal, né? Eu tenho uma cultura de empresa de deixar tudo muito aberto. E isso entra de novo a crença limitante que eu tinha dos meus avós. Deus me livre se um funcionário soubesse quanto que faturava a empresa. Ou eu lembro que eles tiravam o dinheiro do caixa cada 2 horas, 3 horas, pro funcionário não saber quanto tem no final do dia. Pra ele não entender. Então, isso é uma crença limitante que eu tinha muito. E que eu falei, minha avó fez isso, não deu certo, eu vou mudar? Não quero continuar assim. E eu acredito muito que a energia do ambiente tem que ser muito positiva para um só lugar, né? Então, eu ir andando sozinha é muito difícil. Então, por que eu não vou levar meu time que tá aqui? E eles têm que estar aqui dentro comigo? Ele tem que ser um time de confiança. E aí é uma outra crença limitante, porque no mercado o pessoal rouba muito, né? No caixa, rouba um produto. Então, meus avós, minha mãe, eles tinham zero confiança em... Até hoje, pra eles é difícil confiar. Então, eles tinham zero confiança em colaborador, zero. Então, assim, você entrava, eu já desconfiava de você. Você entrava, eu tava desconfiando. Você tinha que conquistar a confiança, entendeu? E aí eu falei, não, eu não quero trabalhar assim. Eu quero que o funcionário entre com 100% de confiança e ele me tira. E ele vai tirando a confiança que eu tenho nele. Sim. Então, eu dava total oportunidade pra pessoa fazer o que ela quisesse. Mas a partir do momento que ela saísse daquela linha, né? Eu tenho muito como cultura de empresa caráter e honestidade. Então, que é muito dentro de mim, eu falei, não, isso aqui não tá certo, eu vou mudar, eu vou dar 100% de confiança e deixa que eles tiram. E eu fiz muito certo, porque eu dei 100% de confiança pra você quando você entrou, dei 100% de confiança pra Maria, dei 100% de confiança pra todos os colaboradores, inclusive às vezes vinha fofoca de pessoas de fora, essa pessoa já roubou não sei o quê. Eu falei, não quero saber o que ela roubou, ela não roubou de mim, então eu não vou tirar a confiança. E se duvidar, se a gente tivesse dado ouvido, né, não estaria onde a gente tá hoje. Exatamente. Então, a gente foi construindo. E é a metodologia que eu levo até hoje. Então, assim, eu dou confiança pra todos eles sabem quanto a gente fatura. E a gente trabalha dentro de uma meta, né? Os afiliados também. Sim. Abrimos nosso faturamento, a gente abre porque a gente tá lutando tudo em prol de uma coisa. Eu vou lutar por eles, eles têm que lutar pela empresa deles. Porque, querendo ou não, se eles estão recebendo, se eles estão tendo produto, é uma empresa que tá ali por trás. E se essa empresa, por algum momento, fica machucada, fica ferida, vai todo mundo falir, não vai ser só eu, né? Sim. Vai ser eu, vai ser
milhões de famílias. E que é estão com a gente. uma responsabilidade, né? Porque a gente já tem várias afiliadas que pediram Sim. a conta pra viver Sim. sendo afiliada da Bella Blue. Sim, a gente tem jornalistas. Exatamente. Tá, Uma pessoa assim já com uma profissão bem sólida, assim, que. Enfermeira. Que elas vão contar a história dela, inclusive delas aqui. Então, muita gente pediu hoje demissão e trabalhar só com a Bella Blue. Então, como que eu vou falar pra elas que antes a comissão delas era assim, agora tá assim? Ou que antes elas iam ganhar uma premiação assim, tá assim? Eu não vejo uma outra forma de sentar e falar, a empresa não é nossa? A empresa não é tua também? Então, eu não consigo mais dessa forma, porque se eu continuar assim, a gente vai estar aqui no vermelho em tanto tempo. O que você me sugere? Não, muda, faz assim. Por que tu não faz assim? Por que tu não faz assado? Então, elas dão muita opinião e a gente vai acatando até onde a gente pode. Já erramos muitas vezes, mas a gente tá sempre errando, tentando acertar. Então, o erro, eu acho que acredito que é uma coisa que é válido. Porque num certo momento a gente erra pequeno, você consegue consertar, mas quando você erra grande, o tombo é muito maior. E pra você subir é muito mais difícil, porque é muito maior o topo de onde você tava, né? Então isso a gente abre muito pras afiliadas todo o nosso trabalho aqui dentro. Isso é uma cultura. Inclusive, se vocês quiserem se inspirar, é uma cultura que eu tenho aqui dentro que dá muito certo. E uma coisa que eu faço muito é tapar os olhos. Esses dias eu vi um vídeo da Samara, né? Da Virgínia ali, ontem. Que ela falou, qual o segredo? O segredo foram 4 pessoas que se juntaram no mesmo propósito e o que usaram o tampão. O tampão é você fazer, não olhar para o lado, não olhar para o que o mercado tá fazendo, porque daí já não é mais teu. Então, Exatamente. Eles foram muito contra o mercado e foi o que fez a WePink ser WePink. Então, a Bella Blue, a gente foi muito contra o mercado e fez a gente ser quem a gente é, e cada um tem a sua autenticidade de empresa, né, e cultura. Sim, e a cultura, ela é muito legal e é muito importante também, acima de tudo, né? Sim. Porque política e cultura, porque política são as regras, né? O que tu empresa, coloca de regra. E a cultura é o que a tua empresa e quem tá dentro dela, ela precisa viver aquilo. Então, tu até falou, o colaborador entra ali com 100% de confiança e depois ele que vai tirando. Só que também, fora essa questão de confiança, tem também quem não vive a cultura dentro contigo da empresa. Sim. Que vai saindo. Sim. Às vezes tu nem precisa chegar a ter uma conversa, enfim, ou chegar, né, ali na demissão, mas a pessoa não vive aquilo, não se sente bem e ela mesma acontece muito dentro disso. Como a cultura da empresa, todo mundo tem que estar alinhado com ela. E são crenças, são pessoas diferentes, são jeitos diferentes, que automaticamente, como você falou, às vezes elas pedem demissão, às vezes a gente quer demitir, ela pede um acordo de alguma forma, alguma coisa, ou a gente manda, né, mas a pessoa já estava querendo. Então isso acontece muito dentro da empresa. Com afiliadas também, né? Com afiliadas também. A gente teve várias afiliadas que hoje não fazem mais parte da empresa, mas são afiliadas que eu não queria mais que fizessem parte. E a gente trabalha muito isso dentro da nossa afiliação, tanto que as meninas do grupo, a gente fala assim, cara, não existe inveja, não existe competição, não existe isso aqui dentro. Porque a empresa cuida muito disso. Então, eu cuido muito disso, da inveja, da ira, da raiva, porque eu acho que o que acaba com tudo na vida é o teu... Não é ego? Não é ego que se diz. É ego, mas é outro nome que eu ia usar. Mas é realmente o ego, assim. Então, isso acaba com tudo. Então, quando você não tem a humildade de entender que você é muito boa, mas você pode aprender mais... ou que você é muito bom no que você tá fazendo, tá dando certo, mas isso vai te piorar no futuro, não condiz com a empresa, então a gente acaba que automaticamente se desliga, né? Então ali dentro não tem isso. E quem tinha isso não tá mais, né? Ou nem consegue chegar no ouro. Então a gente entende quem são as afiliadas que estão chegando, eu entendo que elas não têm a cultura da empresa, mas eu entendo que eu posso transformar. E aí é onde entra o meu grande propósito, né? Que é transformar a vida de afiliadas que entram ali dentro, mudar a cabeça das afiliadas, e não só das afiliadas, como dos colaboradores também. Então, eu uso isso na minha vida no dia a dia. Quem senta do meu lado vai sempre escutar um conselho que dói, mas é um conselho que cresce, né? Então, às vezes a gente... eu não sou de bajular, não fico dizendo, como você é boa, como você é linda, eu não digo poucos parabéns, eu digo, mas assim, eu transformo muito. Talvez a pessoa no momento ela nem veja, mas depois, no futuro, ela acaba sentindo mais. E aí, quando sai da empresa, sente o quanto aquilo era essencial para a vida, né? Então, e quando a pessoa passa por mim, pela minha empresa, ela não volta mais sem quem ela era quando ela entrou.
Então, isso é realmente viver o propósito. É todo mundo que passa pela tua vida, tu transforma do jeito que você pode, que ela possa seguir o caminho e transformar o caminho de outras pessoas, né? Então, é isso que eu tento trazer, não só com a minha empresa, mas com todo mundo que passa por mim. Uhum. E falando nessa questão de propósito, os teus colaboradores também vivem muito isso contigo, né? E tu sempre faz questão de deixar muito claro. Essa ação que a gente teve no domingo, por exemplo, até cheguei a comentar lá com as meninas, vamos fazer uma live e tal. E depois eu falei, cara, eu tô com febre, me deu febre. E aí eu falei, não, mas se eu abrir uma live, ou se eu ficar aqui até o final ajudando, olha só quantas afiliadas vão poder ganhar comissão comigo aqui no suporte, com as meninas e tal. E olha como elas vão, sei lá, pagar uma conta, alguma coisa. Pois a Fran até veio e falou assim pra mim, meu Deus, amiga, eu não sei se eu pago conta ou não sei se eu vou sair, mas, tipo, veio a calhar esse dinheiro, sabe? Sim, exatamente, é viver o propósito. Você sempre coloca o teu propósito acima de tudo. E aí, exatamente o que você fez, em cima da tua doença, você colocou o propósito, você pensou, cara, mas eu sei que eu tô doente, né? Não deveria trabalhar, mas eu não posso pensar em mim. Eu vou pensar no outro, que o outro também possa conseguir e pagar uma conta que seja, mudar a vida dessa pessoa de alguma forma. E aí, com a cultura, vai todo mundo pensando dessa forma, e não que é certo ou que é errado você trabalhar doente, mas o que eu acho certo é com que a tua cabeça durma em paz. Sim. Então, se pra você isso, a tua cabeça dormiu em paz, você ficou mais grata e se reconheceu por isso, você fez o que você deveria ter feito. O problema é quando você estava doente, você sabia que podia melhorar, e aí você dorme e no outro dia você acorda com a consciência pesada porque você não fez. Então, isso é viver o propósito e também dá honestidade, né? Que eu tanto digo. Você foi honesta com você, com o sentimento que você teve. E também, se você falar assim, não, cara, eu já ajudei elas tanto que agora é hora de eu fazer por mim um pouco e elas vão entender. E você dormiria, no outro dia você ia acordar com a cabeça em paz, mas você fez o que era certo pra você. Exatamente. E aí isso é importante. Isso. E falando agora sobre o Bella Blue Academy, porque o Bella Blue Academy ele surgiu justamente por causa do estudo, né, que tu preza muito, do conhecimento. Então conta um pouco assim pro pessoal. De novo, falando da cultura, né? Uma das nossas culturas aqui dentro é realmente você atrás de conhecimento. Eu não acho que a gente tem que contratar alguém com experiência, mas a gente tem que contratar alguém que tenha força de vontade de vencer. Sim. Eu cansei de pegar pessoas que eu queria que a pessoa mudasse de vida, mas ela não queria. E isso cansa muito a nossa vida. E eu analisei que o erro era que o erro era meu. A copy que a gente fazia era você que é dona de casa, que não tem vontade de trabalhar, que é uma pessoa que fica lá em palavras, não era isso? A gente já buscava essa pessoa, né? A gente buscava essa pessoa preguiçosa que não queria mudar de vida. E aí, quando eu falei, propósitos mudam, tá? A gente muda de propósito o tempo inteiro na nossa vida. E eu falei, eu não quero mais trabalhar com o propósito de ajudar pessoas que não queiram ser ajudadas. Eu quero trabalhar com o propósito com pessoas gananciosas, que elas precisam de mim, mas que elas tenham força de vontade para elas, que elas consigam vencer. Então, o Academy, ele surgiu através disso, porque a gente dava, né, o curso de graça, a gente dava treinamento de graça para 4.000 afiliadas e 300, 200 vendiam, muitas compravam para elas. Então, a gente entendia que era uma energia desgastante, porque você via 4.000 pessoas e 300 fazendo. Então, você fala, cara, por que essa pessoa não tá aqui? Eu quero mudar, pensa, você trabalhando, eu quero mudar a vida de 4.000 afiliadas. Eu dormi pensando, eu quero mudar a vida de 4.000 afiliadas, que é o grupo que eu tenho. Se 300 estão mudando e quantas? 3.700, 3.700 não? Então, o que eu posso fazer para essas pessoas mudarem de vida? E isso cansava muito, né? Não só eu, mas todo o time cansava. Ai, desculpa. Eu sempre falo gananciosas. Pessoas ambiciosas. Retira a palavra gananciosa. Claro. Era o que eu tava falando antes, gananciosa, que eu queria dizer. Não ego. Pessoas com ganância acabam se perdendo muito. E ego também. Mas tá, e aí onde eu tava? As outras 3.000 e poucas que acabava cansando. E isso acabava desgastando a empresa como em si, né? Porque elas não são números, elas são pessoas, né? Sim. E aí a gente falou, vamos mudar o nosso propósito, então. Nosso propósito, a partir de hoje, não é mais trabalhar com pessoas que não têm vontade, ambiciosas. Agora, o nosso propósito é trabalhar com pessoas que precisam de nós e que são ambiciosas. E aí a gente fez um checklist, né?
que essa pessoa ambiciosa faz? Por exemplo, se vem um curso para mim, fala assim, olha, você que é um empresário e quer crescer dentro do teu negócio, e você quer saber de todo o treinamento e aí custa R$29,90, eu sou uma pessoa ambiciosa, eu ia comprar. Então, a gente não colocou um valor caro, um conteúdo riquíssimo, para aquela pessoa que pode comprar, mas que ela tenha pelo menos vontade de ser ou fazer. E a gente entendeu e conseguiu diferenciar a pessoa de graça, porque, de graça as pessoas não queriam. Então, vamos colocar R$29,90, que R$29,90 é a pessoa que não pode, mas pelo menos ela quer. Ela vai tentar, o tentar dela, ela tem colocado o nome, tem colocado um cartão ou um Pix, ido lá e pago, já é uma pessoa que tá acima de quem nem abriu o material. Sim. Então, a gente entendeu que a gente conseguiria separar esse tipo de pessoa. Esse dia uma menina me chamou no Instagram e falou assim, oi, eu quero ser afiliada. Como eu faço? Eu falei, oi, tudo bem? Então, você precisa comprar o treinamento para que você entre dentro do nosso sistema, né, de afiliados. Eu vou falar também que eu nem vendi muito bem. Aí ela assim, além de eu trazer dinheiro para vocês, eu vou ter que comprar indo do curso? Daí eu falei assim, então se você não quiser, não tem problema. Aí ela, mas você acha certo isso? Aí eu nem respondi. Mentalidade. Exatamente. Por quê? Porque é o tipo de pessoa que eu não quero mais. Nem gasta energia, né? Nem gasta. Então, imagine uma pessoa... Cara, você tá oferecendo mudar de vida. A pessoa vem e fala pra você, então isso diferencia. E tem afiliado que vem, cara, sério, R$29,90, eu tenho acesso a mais de 20 produtos pra mim vender. Meu Deus, eu quero isso pra ontem. Porque R$29,90 realmente. E é isso que diferencia. Então, a gente conseguiu, inclusive, vender mais, né, Fê? Muito mais, com menos afiliados, né? Exatamente. Então, eu falei assim, no começo, quando a gente tomou essa decisão, né, de bloquear todo mundo, todas as 4 mil afiliadas, e não pensar mais na quantidade, mas na qualidade de cada afiliada que tá ali dentro, a gente conseguiu trazer pessoas, tanto que as afiliadas que entram hoje, as últimas, né, que vão entrando, são pessoas que são, meu Deus, aqui, ó, ambiciosas no máximo. Então, a gente conseguiu trazer essas pessoas que realmente a gente queria. E hoje a gente tá crescendo cada vez mais, batemos metas, né? Exatamente. Maior faturamento que a gente teve da Bela Blue em um dia. A gente conquistou, a gente conseguiu. Ontem, né, vamos comemorar. E com certeza, assim, eu acho que é através dessa história, dessa cultura que todos nós temos, né? Porque a empresa não é minha, a empresa... E às vezes eu vejo, assim, o pessoal postando no TikTok, até eu não gosto muito quando fala assim, você que é CLT, você vai ficar pra sempre trabalhando pelo sonho do teu patrão. Tipo, cara, não é isso, eu não trabalho pelo meu sonho. A gente recebe, eu e a Fernanda, a gente tem o mesmo salário. E ela nem é dona da empresa, mas quando eu falo que é nosso, ela trabalha por ela e eu trabalho por mim. E nós trabalhamos por todos, então assim, é nosso, você pode conseguir a mesma coisa que eu. O que vai ter de diferente, que é o que eu sempre falo pra ela. A gente tem que ter nome, a gente tem que ter nome limpo, a gente tem que ter negociação com o banco, porque tudo é no crédito, gente. Não acho que a pessoa vive no débito. No débito acaba o teu dinheiro, mas no crédito você consegue fazer muita coisa. Então, o que diferencia, às vezes, eu de outra pessoa às vezes, o crédito que eu tenho que outra pessoa não tem, mas isso é conquistado, mas não é o salário. Aí eu fico, às vezes as pessoas falam lá, você é CLT, você quer CLT, velho, não é de CLT. É porque é raro ver uma empresa hoje em dia que tenha essa cultura, né? Exatamente. E eu entendo quando falam isso, né? Mas aqui dentro a gente não trabalha como CLT, a gente trabalha como crescimento de empresa, você cresce, eu cresço, só que a gente trabalha com diferenças, porque não é justo a Fernanda ter uma cadeira, eu digo cadeira, não cadeira física, né? Tô falando cadeira de cargo. Boa, porque ela estuda mais, ela faz mais, ela é melhor. E a mesma pessoa que não faz, não estuda, não busca, ter o mesmo salário que ela, né? Mas a pessoa pode buscar. E por isso que eu prego muito aqui dentro educacional. Sim. Tanto para as afiliadas, quanto para os colaboradores. Quanto mais eles estudam, mais conhecimento eles têm, mais oportunidade eles agarram, mais eles crescem na empresa, mais ideias eles trazem pra gente, mais a gente cresce com as ideias deles e mais eles são reconhecidos através de remuneração, que é o que todo mundo busca, né? Que é o que todo mundo precisa, na verdade. Não é nem busca, mas precisa. Jenny, e teve até uma vez que a gente tava lá em Penha e eu te levei não sei se tu lembra,
que a gente passou bem em frente, assim, à empresa que eu trabalhava antes. E aí eu falei, cara, olha só o tamanho dessa empresa, com mais de 50 colaboradores, e eles faturam isso aqui. E a gente já tava faturando lá da garagem, tipo, Sim. trabalhando em 3 pessoas. Sim. E hoje tu olhar assim, e tu, cara, com 22 anos tu começou, né? Sim. Tu já construiu tudo isso e eu tenho certeza que não é nem 1% ainda do que Sim. do que tu almeja. O que tu sente, assim? E já entrando nas perguntas que a gente vai fazer para as outras afiliadas, né? O que tu diria pra Jenny lá de trás, assim, quando a Jenny Sim. começou, um recadinho, assim, pra dar pra ela? Como eu falei, né, eu sou muito ambiciosa, então... Esse dia a Boca Rosa até postou um vídeo falando, a gente sempre quer chegar lá naquele lugar, e quando a gente chega no lugar, a gente vê que a gente não era tão feliz quando a gente tava lá, quando a gente queria. Então eu sempre busquei muito faturar todos os meses de forma tranquila R$1 milhão, né? Uhum. Então, quando eu batia 100, eu não tava satisfeita. Quando eu batia 200, eu não tava satisfeita. 300, eu não tava satisfeita. Quando você falava, Jenny, até hoje a Ana Paula falou. Sim, é muita Jenny, coisa. Você entende que você falou, inclusive, assim, olha só, essa pessoa aqui, ela fatura tantos mil, né? Vamos colocar isso, né? Nem é, mas 50 mil, e você fatura R$70 mil, e ela tem 70 funcionários e você tem 3. Você não consegue enxergar isso? Aí eu falava assim, sim, mas a história dele é dele, é minha, eu quero mais. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Então, assim, eu sempre tive uma meta de faturar R$1 milhão, né? Que é o que todo mundo gosta, R$1 milhão. Mas R$1 milhão não era o dinheiro. Pra mim nunca foi dinheiro. Eu nunca me importei com dinheiro. Mas era com... Se eu vendo R$1 milhão, quer dizer que a minha empresa cresceu muito, sabe? Então, assim, a gente não vende todos os meses R$1 milhão. Então, pra dizer pra você, na verdade, eu ainda não estou satisfeita. A gente tá aqui, sou grata, entendo o meu processo, mas eu não tô satisfeita. Eu vou tá bem quando eu chegar no R$1 milhão todos os meses e falar, agora eu tô... Era isso que eu sempre quis, desde o começo, desde sempre. E aí, claro, vai ter os 5 depois, né? Sim. Ou o 2. Mas aí eu sim vou dizer assim, cara, consegui o que eu queria. Porque até agora ainda não consegui o que eu queria. Mas tu sabe que antes eu tinha, assim, essa mentalidade, porque eu não vim do digital, não é a minha experiência profissional, né? Eu tive aqui um pouquinho como afiliada antes de entrar na Bela. Então, cara, eu vim de indústria, então pra tu faturar R$1 milhão, uma empresa que sim, tem a minha idade, a empresa nasceu em 1996, foi faturar R$1 milhão depois de muitos anos ali, ó, com 50, 70 colaboradores, batendo sacos. E quando eu entrei na Bela Blue, eu falei, cara, meu Deus, da garagem, R$1 milhão? E aí tu vinha, não, mas eu quero isso todos os meses e tal. E eu falo, não, cara, mas é muita coisa. Só que hoje a gente vem do digital, é muito possível, né? Muito possível, muito fácil. Não, fácil não é. Fácil não é. Trabalho é trabalho, né? É muito... Porque não é difícil. Eu acho que faltam pessoas pra isso. A gente sabe como fazer 10 milhões, a gente sabe como fazer, a gente tem a fórmula. O problema é que a gente não tem pessoas, né, pra fazer isso. A gente não tem pessoas, isso é o grande problema. Então, assim, você não tem pessoas pra fazer, é o problema. Porque você sabe como fazer, a gente tem tudo pra fazer. Às vezes falta um pouco de sorte, um pouco de seguidores, que é o que eu tanto quero ficar famosa pra ter... Mas, gente, eu falo, por que Deus não dá o seguidor pras pessoas certas, né? Ou talvez também não é pra ser. Mas eu falo, cara, se eu tivesse tantos seguidores, eu conseguiria mudar a vida de tanta gente, não só com os meus produtos, mas com sistemas de afiliação. E às vezes eu vejo a pessoa lá, 3 milhões, e eu falo assim, ela não divulga um arroba. Ela não ensina uma pessoa, ela não abençoa a outra pessoa. Eu fico assim, por que Deus não faz isso pra mim? Mas talvez não é a hora, talvez eu não saiba, talvez isso seja, né? Vamos deixar na mão dele. Mas, o que eu tava falando? A questão de faturamento, né? Sim. Então, assim, é uma coisa que eu quero muito alcançar e que eu sei que eu vou alcançar, mas faltam pessoas pra fazer isso. Mas eu tenho certeza que a gente tá indo no caminho. Graças a Deus, depois de 2 anos, né, Fê? Sim. A gente encontrou um ponto de equilíbrio. A gente encontrou Porque a gente sempre ficava assim. E agora a gente tá aqui com um time muito bom, que eu tenho certeza que... Bem engajado, né? Bem engajado, que vai levar. Porque foi muito difícil de chegar no time que a gente tem hoje. Passou diversas pessoas aqui dentro, né? Mas que aquilo que a gente falou, não tava alinhada, não tava no propósito, talvez não era o mesmo... Não era o tempo certo de estar aqui, mas hoje eu tenho certeza que nosso time tá 0 bala. Tá mesmo. E o recado pra Jennifer? Não falou. E o recado que eu dou pra mim... Não é nem um recado que eu daria, é um muito obrigada eu daria pra ela. Porque foi através dela, da coragem que ela teve,
assim, do ouvido que ela tapou, muitas vezes, Sim. dos julgamentos, desde a época do YouTube, e foi através dela. Tenho muita gratidão por quem ela foi, e eu não diria pra ela fazer absolutamente nada. Eu não seria capaz de dizer, opinar no que ela fez antigamente, porque se eu já tô aqui é por conta dela. Então eu diria, nem te dava um conselho, não tenho nem, sou nem capaz de fazer isso. Eu diria um muito obrigada. E tu quer falar sobre a nova mudança, não? E, gente, depende de quando esse podcast vai, né? Mas a gente tá se mudando, ou a gente já se mudou. Ó, produção, rápido. A gente tá se mudando, ou já nos mudamos, e hoje a gente fez um agradecimento, inclusive, aqui pro time, né? Eu contei um pouquinho, assim, até chorei. Ela chorou, gente! Eu chorei pela história que a gente teve. A gente começou dentro de uma garagem, hoje a gente transforma a vida de várias pessoas, tá todo mundo aqui no mesmo propósito. Inclusive, até comentei, né, que a gente já passei por necessidades na minha vida, que eu não senti, mas que eu tava junto, e quando minha mãe me conscientizou do que a gente tava passando, eu falei, eu preciso continuar isso, para que meus filhos, minhas netas não passem por isso. Então, a minha empresa, eu trabalho, tá? Eu trabalho muito isso. Eu nunca nem falei pra fora, mas eu tenho muito isso. O dia que eu faltar, eu quero deixar algo pra alguém. Uhum. Porque meu avô, todo mundo teve mercado, mas como foram muito errados, assim, muitas coisas que fizeram errado, eles sempre foram muito justos e honestos. Mas, assim, fizeram muitas coisas erradas, nenhum do mercado virou... Nenhum dos mercados viraram... Como é que se diz? Herança pra alguém. Nenhum. Meu tio montou o dele, minha mãe montou o dela, meu avô montou o dele, mas não ficou herança. Ficou herança de genético, né? Genético de empreendedores, assim. Mas cada um montou o seu, mas nada ficou de herança. Então, hoje, eu quero muito deixar como herança a minha empresa, sabe? De que se eu voltar hoje, o Yuri vai continuar. Se o Yuri faltar, você continua, minha família continua, meu filho continua. E vão indo, sabe? De geração em geração. Então, eu acredito muito que a minha empresa vai virar de geração em geração. Qual que era o negócio? Da mensagem. Não, a mensagem já foi. Da empresa nova. E aí, agora a gente tá se mudando. Daí, eu contei um pouco dessa história pro pessoal, assim, da minha cultura, né? Agradeci muito eles, que se a gente tá aqui é por conta deles também. Por conta de toda a nossa história. E principalmente com quem começou comigo, que foi lá atrás, foi meu marido, até inclusive esqueci de citar ele ali dentro, mas assim, foi toda a minha base, né, que me fortaleceu, pra eu conseguir sair, ir pra um congresso que era de 3 dias, eu precisava de um marido que me apoiasse, que eu ia, que cuidasse do meu filho, que precisasse ser base pra mim, precisasse, que eu confiasse de deixar ele em casa, e quando eu voltasse, não tinha ninguém me mandando mensagem, aí, vi teu marido lá na balada, entendeu? Então, eu ficava totalmente, assim, com a cabeça, muito menos fazendo joguinho, qualquer coisa. Então, assim, ele foi, com certeza, a minha base pra eu poder. É muito importante que o casal se apoie. Então, sempre quando eu falo, eu fiz, tal, sempre teve o Yuri. Como um podcast, né? Podcast nós estamos gravando, mas tem um Yuri ali por trás. Então, às vezes, a gente tá entregando a gente fez um monte de entrega no correio. Quem levava os correios era o Yuri. Quem fazia as caixas era o Yuri, né? A gente tá abrindo a empresa. Quem fez as mudanças... Quem pintou, quem foi atrás, então sempre teve essa história assim minha com ele, e principalmente da equipe, né, que coordenou e fez muito bem feito. Então agradeço todo mundo, você que está assistindo também, porque você é importante para minha história, através de visualização, like, cutucada, curtida, compartilhamento, que eu tenho um público muito fiel, uma comunidade muito fiel, então espero que eles tenham assistindo, então muito obrigada para vocês, porque se hoje eu tenho também seguidores para eu vender os meus produtos e ter afiliadas, foi através de vocês. Então é realmente gratidão. A gente sempre precisa de pessoas para crescer. A gente nunca chega a lugar nenhum sozinho. E é isso. É isso também, eu acho que deu assim, pra quem já te conhecia, tu contou um pouquinho mais, pra quem não te conhecia, tu contou desde o início, e é interessante, né, conhecer assim um pouco mais por dentro, porque às vezes a gente vê todo esse, não vislumbro, mas a gente mostra ali o que a gente quer, mas contigo eu acho que nem tanto assim, porque tu também mostra os perrengues que tu passa, né, mas é como tu falou, meu Deus, às vezes a pessoa me vê assim, nossa, trocou de carro, nossa, tá morando numa casa boa, tipo, as pessoas não têm noção do por trás tudo que aconteceu, né? E um pouco da minha história, eu mudei de vida
mas eu acho que em nenhum momento eu deslumbrei. Sim. Eu sempre mantive o pé muito no chão e eu nunca encantei o meu público ao ponto de dizer assim, nossa, olha como eu cresci e você ficou. Foi sempre assim, cara, eu cresci, não tô no meu melhor, mas eu sei que você pode também, sempre tentando levar alguém. Sim. Então, às vezes a gente acompanha essas redes sociais, né, tipo, as influenciadoras, nossa, elas parecem que vivem uma vida perfeita, a casa perfeita, você não sabe se é alugada, se é comprada, o carro dos sonhos, e eu nem mostro muito, mostrei que eu ganhei, mas eu não fico trazendo muito isso pra que não cause também porque eu sei que a gente inspira, por mais que eu tenha poucos seguidores, mas a gente tem o poder de mudar a vida da pessoa, Sim, tanto positivamente exatamente. quanto negativamente. Então, eu sempre tento mudar positivamente. Se às vezes eu errei, se eu me achei demais, talvez é você que estava perdido. Talvez não era eu que estava me achando, é você que não entendeu que você pode também isso. E aí você precisa se curar da tua invejinha que você tem aí dentro de você, porque assim, você é capaz, né? Exatamente. E é isso. Quer deixar algum recadinho, alguma coisa? Bastante recado eu já deixei durante esse Deixou? podcast, né? E é isso, gente. Um beijo, Fer. Obrigada por me... Eu falei mais que o Homem da Cobra, como sempre. Suas redes sociais? Jenny Martins, _ não, Boss Jenny Martins. TikTok, Jenny Martins. Vlog ou Boss Jenny Martins. TikTok também. Eu vivo mudando os arroba. Mudou tudo, agora é Boss. Pode Boss ser que até Jenny o vídeo ir ao ar, né, seja Jenny Martins. Mas a melhor coisa é deixar o link. Deixa o link aqui na descrição certinho. E muito obrigada. Espero que vocês assistam os próximos podcasts com mulheres incríveis, né, Fê, que a gente entrevistou. Exatamente. Vai ficar muito, muito incrível. E é isso. Eu quero trazer uma entrevista com você também, Fernanda. Comigo? Com você? Você tem muita coisa pra contar. Tenho? Tenho. Meu Deus! E é isso, gente. Se vocês quiserem que a Fernanda venha contar um pouco, porque um pouco foi a minha versão, né, sobre mim, mas imagine sobre ela também. Uma pessoa, né, Fê, que saiu de CLT, saiu de uma cabeça mais fechada, com uma cabeça aberta. Então, quantas pessoas não vivem a mesma coisa que você, que você pode ajudar? Verdade, né? Com certeza. Comenta aqui embaixo. Muito mais do que eu. Sim. Porque eu não tenho a experiência que você tem, né? Exatamente. E hoje você tem a experiência que eu tenho. Sim, verdade. Comenta aqui, ó. E é gente, isso, obrigada, gente. Tá? Beijos. Tchau. Tchau.